Dedicatória e introdução de Amor de Perdição. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Sandra Luna. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Dedicatória e introdução. Ao ilustríssimo e excelentíssimo Senhor António Maria de Fontes Pereira de Melo, dedica o autor. Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor, há de pensar muita gente que Vossa Excelência não dá valor algum a este livro que a minha gratidão lhe dedica, porque muita gente está persuadida que ministros do Estado não leem novelas. É um engano. Uma vez ouvi um colega de Vossa Excelência discorrer no Parlamento acerca de caminhos de ferro. Com tanto engenho fazia, de tantas flores matizar aquela matéria, que me deleitou ouvi-lo. Na noite desse dia, encontrei o colega de Vossa Excelência a ler a Fanny, aquela Fanny, que sabia tanto de caminhos de ferro como eu. Que Vossa Excelência tem romances na sua biblioteca é convicção minha. Que lá tem alguns que não leu, porque o tempo lhe falece, e outros porque não merecem tempo, também o creio. Dê Vossa Excelência, no lote dos segundos, um lugar a este livro, e terá assim, Vossa Excelência, significado que o recebe e aprecia, por levar em si o nome do mais agradecido e respeitador criado de Vossa Excelência. Na cadeia da Relação do Porto, aos 24 de setembro de 1861. Camilo Castelo Branco. Introdução. Folheando os livros de antigos assentamentos no cartório das cadeias da Relação do Porto, li, no das entradas dos presos, desde 1803 a 1805, a folhas 232 o seguinte. Simão António Botelho, que assim disse chamar-se, ser solteiro e estudante na Universidade de Coimbra, natural da cidade de Lisboa e assistente na ocasião da sua prisão na cidade de Viseu, idade de 18 anos, filho de Domingos José Correia Botelho e de Dona Rita Preciosa Caldeirão Castelo Branco, estatura ordinária, cara redonda, olhos castanhos, cabelo e barba preta, vestido com jaqueta de biatão azul, colete de fustão pintado e calça de pano pedrez. E fiz este assento que assinei Filipe Moreira Dias. À margem esquerda deste assento está escrito: foi para a Índia em 17 de março de 1807. Não seria fiar demasiadamente na sensibilidade do leitor se cuido que o degredo de um moço de 18 anos lhe há de fazer dó. 18 anos, o arrebol dourado e escarlate da manhã da vida, as louçanias do coração que ainda não sonha em frutos e todo se embalsama no perfume das flores. 18 anos, o amor daquela idade, a passagem do seio da família, dos braços da mãe, dos beijos das irmãs, para as carícias mais doces da Virgem, que se lhe abre ao lado como flor da mesma sazão e dos mesmos aromas. É à mesma hora da vida. 18 anos. E degradado da pátria, do amor e da família. Nunca mais o céu de Portugal, nem mãe, nem reabilitação, nem dignidade, nem um amigo. É triste. O leitor de certo se compungia, e a leitora, se lhe dissessem em menos de uma linha a história daqueles 18 anos, choraria. Amou, perdeu-se e morreu amando. É a história. E a história assim poderá ouvi-la a olhos enxutos a mulher, a criatura mais bem formada das branduras da piedade, a quem por vezes traz consigo do céu um reflexo da divina misericórdia. Essa, a minha leitora, a carinhosa amiga de todos os infelizes, não choraria se lhe dissessem que o pobre moço perdera a honra, reabilitação, pátria, liberdade, irmãs, mãe, vida, tudo, por amor da primeira mulher que o despertou do seu dormir de inocentes desejos? Chorava, chorava. Assim eu lhe soubesse dizer o doloroso sobressalto que me causaram aquelas linhas, de propósito procuradas e lidas com amargura e respeito, e ao mesmo tempo ódio. Ódio, sim. A tempo verão se é perdoável o ódio, ou se antes me não fora melhor abrir mão desde já de uma história que me pode acariar enojos de frios julgadores do coração,
e das sentenças que eu aqui lavrar contra a falsa virtude de homens feitos bárbaros em nome da sua honra. Fim de dedicatória e introdução. Capítulo 1 de Amor de Perdição. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Capítulo 1. Domingos José Correia Botelho, de Mesquita e Menezes, fidalgo de linhagem e um dos mais antigos solarengos de Vila Real de Trás-os-Montes, era, em 1779, juiz de fora de Cascais, e nesse mesmo ano casara com uma dama do Paço, Dona Rita Teresa Margarida Preciosa da Veiga Caldeirão Castelo Branco, filha de um capitão de cavalos, neta de outro, António de Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva, tão notável por sua jerarquia como por um, naquele tempo, precioso livro acerca da arte da guerra. 10 anos de namorado, mal sucedido, consumira em Lisboa o bacharel provinciano. Para fazer-se amar da formosa dama de Dona Maria I, minguavam-lhe dotes físicos. Domingos Botelho era extremamente feio. Para se inculcar como partido conveniente a uma filha segunda, faltava-lhe bens de fortuna. Os haveres dele não excediam a 30.000 cruzados em propriedades no Douro. Os dotes de espírito não o recomendavam também. Era alcançadíssimo de inteligência e granjeara entre os seus condiscípulos da universidade o epíteto de Brocas, com que ainda hoje os seus descendentes em Vila Real são conhecidos. Bem ou mal derivado, o epíteto Brocas vem de broa. Entenderam os académicos que a rudeza do seu condiscípulo procedia de muito pão de milho que ele digerira na sua terra. Domingos Botelho devia ter uma vocação qualquer, e tinha. Era excelente flautista. Foi a primeira flauta do seu tempo, e a tocar a flauta se sustentou 2 anos em Coimbra, durante os quais seu pai lhe suspendeu as mesadas, porque os rendimentos da casa não bastavam a livrar outro filho de um crime de morte. Formara-se Domingos Botelho em 1767 e fora a Lisboa ler no Desembargo do Paço, iniciação banal dos que aspiravam à carreira da magistratura. Já Fernão Botelho, pai do bacharel, fora bem aceito em Lisboa, e mormemente ao Duque de Aveiro, cuja estima lhe teve a cabeça em risco na tentativa regicida de 1758. O provinciano saiu das masmorras da Junqueira, ilibado da infamante nódoa, e até bem quisto do conde de Oeiras, porque tomara parte na prova que este fizera do prior da sua genealogia sobre o dos Pintos Coelhos, do Bom Jardim do Porto. Pleito ridículo, mas estrondoso, movido pela recusa que o fidalgo portuense fizera de sua filha ao filho de Sebastião José de Carvalho. As artes com que o bacharel flautista vingou insinuar-se na estima de Dona Maria I e Pedro III, não as sei eu. É tradição que o homem fazia rir a rainha com as suas facécias e, porventura, com os trejeitos de que tirava o melhor do seu espírito. É certo que Domingos Botelho frequentava o Paço e recebia do bolsinho da soberana uma farta pensão, com a qual o aspirante a juiz de fora se esqueceu de si, do futuro e do ministro da Justiça, que, muito rogado, fiara das suas letras o encargo de juiz de fora de Cascais. Já tinha dito que ele se atreveu aos amores do Paço, não poetando como Luís de Camões ou Bernardino Ribeiro, mas namorando na sua prosa provinciana e captando a bem-querança da rainha para amolecer as durezas da dama. Devia de ser, afinal, feliz o doutor Bexiga, que assim era na corte conhecido, para não se desconcertar a discórdia em que andam arreixados o talento e a felicidade. Domingos Botelho casou com Dona Rita Preciosa. Rita era uma formosura que ainda aos 50 anos se podia prezar de o ser, e não tinha outro dote, se não é dote uma série de avoengos, uns bispos, outros generais, e entre estes o que morrera frígido, em caldeirão de não sei que terra da Mourisma, glória, na verdade um pouco ardente, mas de tal monta que os descendentes do general Frito se assinaram Caldeirões. A dama do Paço não foi ditosa com o marido. Molestavam-na saudades da corte, das pompas das câmaras reais e dos amores de sua feição e molde,
que imolou ao capricho da rainha. Este desgostoso viver, porém, não impediu que se reproduzissem em 2 filhos e 3 meninas. O mais velho era Manuel, o segundo Simão. Das meninas, uma era Maria, a segunda Ana, e a última tinha o nome de sua mãe, e alguns traços da beleza dela. O juiz de fora de Cascais, solicitando lugar de mais graduado banco, demorava em Lisboa, na freguesia da Ajuda, em 1784. Neste ano é que nasceu Simão, o penúltimo dos seus filhos. Conseguiu ele, sempre balanceado da fortuna, transferência para Vila Real, sua ambição suprema. A distância de uma légua de Vila Real estava a nobreza da vila esperando o seu conterrâneo. Cada família tinha a sua liteira com o brasão da casa. A dos Correias de Mesquita era a mais antiquada no feitio, e as librés dos criados, as mais surradas e traçadas que figuravam na comitiva. Dona Rita, avistando o préstito das liteiras, ajustou ao olho direito a sua grande luneta de ouro e disse: Ó Menezes, aquilo que é. São os nossos amigos e parentes que vêm esperar-nos. Em que século estamos nós nesta montanha? Tornou a dama do paço. Em que século? O século tanto é 18 aqui como em Lisboa. Ah, sim. Cuidei que o tempo parara aqui no século XII. O marido achou que devia rir-se do chiste, que o não lisonjeara grandemente. Fernão Botelho, pai do juiz de fora, saiu à frente do préstito para dar a mão à nora, que apiava da liteira, e conduzi-la à de casa. Dona Rita, antes de ver a cara do seu sogro, contemplou-lhe, a olho armado, as fivelas de aço e a bolsa do rabicho. Dizia ela depois que os fidalgos de Vila Real eram muito menos limpos que os carvoeiros de Lisboa. Antes de entrar na avoenga liteira de seu marido, perguntou, com a mais refalsada seriedade, se não haveria risco de ir dentro daquela antiguidade. Fernão Botelho asseverou a sua nora que a sua liteira não tinha ainda 100 anos e que os machos não excediam a 30. O modo altivo, como ela recebeu as cortesias da nobreza, velha nobreza, que para ali viera em tempo de Dom Dinis, fundador da vila, fez que o mais novo do préstito, que ainda vivia há 12 anos, me dissesse a mim: sabíamos que ela era dama da senhora Dona Maria I, porém, da soberba com que nos tratou, ficamos pensando que seria ela própria rainha. Repicaram os sinos da terra, quando a comitiva assomou à senhora da Almudena. Dona Rita disse ao marido que a recepção dos sinos era a mais estrondosa e barata. Apearam à porta da velha casa de Fernão Botelho. A raia do paço relanceou os olhos pela fachada do edifício e disse de si para si: é uma bonita vivenda para quem foi criada em Mafra e Sintra, na bem posta e que é luxo. Decorridos alguns dias, Dona Rita disse ao marido que tinha medo de ser devorada das ratazanas, que aquela casa era um covil de férias, que os tetos estavam a desabar, que as paredes não resistiriam ao inverno, que os preceitos de uniformidade conjugal não obrigavam a morrer de frio uma esposa delicada e afeita às almofadas do Palácio dos Reis. Domingos Botelho conformou-se com a estremecida consorte e começou a fábrica de um palacete. Escassamente lhe chegavam os recursos para os alicerces. Escreveu à rainha e obteve o generoso subsídio com que ultimou a casa. As varandas das janelas foram a última dádiva que a real viúva fez à sua dama. Quer-nos parecer que a dádiva é um testemunho, até agora inédito, da demência da senhora Dona Maria I. Domingos Botelho mandara esculpir em Lisboa a pedra de armas. Dona Rita, porém, teimara que no escudo se escorteassem também as suas. Mas era tarde, porque já a obra tinha vindo do escultor e o magistrado não podia, com a segunda despesa, nem queria desgostar seu pai, orgulhoso de seu brasão. Resultou daqui ficar a casa sem armas e Dona Rita vitoriosa. O juiz de fora tinha ali parentela ilustre. O aprumo da fidalga dobrou-se até aos grandes da província, ou antes houve por bem levantá-los até ela. Dona Rita tinha uma corte de primos, uns que se contentavam de serem primos, outros que invejavam a sorte do marido. O mais audacioso não ousava fitá-la do rosto, quando ela remirava com a luneta, em jeito de tanta altivez e zombaria, que não será estranha a figura dizer que a luneta de Rita Preciosa era a mais vigilante sentinela da sua virtude. Domingos Botelho desconfiava da eficácia dos merecimentos próprios para cabalmente encher o coração de sua mulher. Inquietava o ciúme,
mas sufocava os suspiros, receando que Rita se desse por injuriada da suspeita. E razão era que se ofendesse. A neta do general Frígido no caldeirão sarraceno ria dos primos, que, por amor dela, erriçavam e empoavam as cabeleiras com degracioso esmero e cavaleavam estrepitosamente na calçada os seus ginetes, fingindo que os picadores da província não desconheciam as graças hípicas do Marquês de Marialva. Não o cuidava assim, porém, o juiz de fora. O intriguista que lhe trazia o espírito em ânsias era o seu espelho. Via-se sinceramente feio e conhecia Rita cada vez mais em flor e mais enfadada no trato íntimo. Nenhum exemplo da história antiga, exemplo de amor sem quebra entre o esposo deforme e a esposa linda lhe ocorria. Um só lhe mortificava a memória. E esse, conquanto fosse da fábula, era-lhe avesso e vinha a ser o casamento de Vênus e Vulcano. Lembravam-lhe as redes que o ferreiro coxo fabricava para apanhar os deuses adúlteros e assombrava-se da paciência daquele marido. Entre si, dizia ele que, erguido o véu da perfídia, nem se queixaria a Júpiter, nem armaria ratoeiras aos primos. A par do bacamarte de Luís Botelho, que varara em terra o alferes, estava uma fileira de bacamartes em que o juiz de fora era entendido com muito superior inteligência à que revelava na compreensão do digesto e das ordenações do reino. Este viver de sobressaltos durou 6 anos, ou mais seria. O juiz de fora empenhara os seus amigos na transferência e conseguiu mais do que ambicionava. Foi nomeado provedor para Lamego. Rita Preciosa deixou saudades em Vila Real e duradoura memória da sua soberba, formosura e graças de espírito. O marido também deixou anedotas que ainda agora se repetem. 2 contarei somente para não enfadar. Acontecera um lavrador mandar-lhe presentes uma vitela e mandar com ela a vaca, para não se desgarrar a filha. Domingos Botelho mandou recolher à loja a vitela e a vaca, dizendo que quem dava à filha, dava à mãe. Outra vez deu-se o caso de lhe mandarem um presente de pastéis em rica salva de prata. O juiz de fora repartiu os pastéis pelos meninos e mandou guardar a salva, dizendo que recebia como escárnio um presente de doces que valiam 10 patacões, sendo que, naturalmente, os pastéis tinham vindo como ornato da bandeja. E assim é que, ainda hoje em Vila Real, quando se dá um caso análogo de ficar alguém com o conteúdo e continente, diz a gente da terra: aquele é como o Dr. Brocas. Não tenho assunto de tradição com que possa reter-me em miudezas da vida do provedor em Lamego. Escassamente sei que Dona Rita aborrecia a comarca e ameaçava o marido de ir com os seus 5 filhos para Lisboa, se ele não saísse daquela intratável terra. Parece que a fidalguia de Lamego, em todo o tempo orgulhosa de uma antiguidade que principia na aclamação de Almacave, desdenhou a filáusia da Dama do Paço e esmerilou certas vergótias podres do tronco dos botelhos correias de Mesquita, desprimorando-lhes as sãs como o facto de ele ter vivido 2 anos em Coimbra, tocando flauta. Em 1801, achamos Domingos José Correia Botelho de Mesquita, corregedor em Viseu. Manuel, o mais velho de seus filhos, tem 22 anos e frequenta o 2º ano jurídico. Simão, que tem 15, estuda Humanidades em Coimbra. As 3 meninas são o prazer e a vida toda do coração de sua mãe. O filho mais velho escreveu a seu pai queixando-se de não poder viver com seu irmão, temeroso do gênio sanguinário dele. Conta que a cada passo se vê ameaçado na vida, porque Simão emprega em pistolas o dinheiro dos livros, convive com os mais famosos perturbadores da academia e corre de noite às ruas insultando os habitantes e provocando-os à luta com açoadas. O corregedor admira a bravura de seu filho Simão e diz à consternada mãe que o rapaz é a figura e o gênio de seu bisavô Paulo Botelho Correia, o mais valente fidalgo que dera traz os montes. Manuel, cada vez mais aterrado das arremetidas de Simão, sai de Coimbra antes de férias e vai a Viseu queixar-se e pedir que lhe dê seu pai outro destino. Dona Rita quer que seu filho seja cadete de cavalaria. De Viseu parte para Bragança Manuel Botelho e justifica-se nobre dos 4 costados para ser cadete. No entanto,
Simão recolhe a Viseu com os seus exames feitos e aprovados. O pai maravilha-se do talento do filho e desculpa-o da extravagância por amor do talento. Pede-lhe explicações do seu mal viver com Manuel e ele responde que seu irmão o quer forçar a viver monasticamente. Os 15 anos de Simão têm aparências de 20. É forte de compleição, belo homem com as feições de sua mãe e a corpulência dela, mas de todo avesso a ingênuo. Na plebe de Viseu é que ele escolhe amigos e companheiros. Se Dona Rita lhe censura a indigna eleição que faz, Simão zomba das genealogias e mormente do general Caldeirão que morreu frito. Isto bastou para ele granjear a malcrença de sua mãe. O corregedor via as coisas pelos olhos de sua mulher e tomou parte no desgosto dela e na aversão ao filho. As irmãs temiam-no, tirando Rita, a mais nova, com quem ele brincava puerilmente, e a quem obedecia, se lhe ela pedia, com meiguices de criança que não andasse com pessoas mecânicas. Finalizavam as férias, quando o corregedor teve um grande dissabor. Um dos seus criados tinha ido levar a beber os machos, e por descuido ou propósito deixou quebrar algumas vasilhas que estavam à vez no parapeito do chafariz. Os donos das vasilhas conjuraram contra o criado, espancaram-no. Simão passava nesse ensejo e, armado de um foeiro que descravou de um carro, partiu muitas cabeças e rematou o trágico espetáculo pela farsa de quebrar todos os cântaros. O povoléu intacto fugira espavorido, que ninguém se atrevia ao filho do corregedor. Os feridos, porém, incorporaram-se e foram clamar justiça à porta do magistrado. Domingos Botelho bramia contra o filho e ordenava ao mirinho-geral que o prendesse à sua ordem. Dona Rita, não menos irritada, mas irritada como mãe, mandou, por portas travessas, dinheiro ao filho para que, sem detença, fugisse para Coimbra e esperasse lá o perdão do pai. O corregedor, quando soube o expediente de sua mulher, fingiu-se zangado e prometeu fazê-lo capturar em Coimbra. Como, porém, Dona Rita lhe chamasse brutal nas suas vinganças e estúpido juiz de uma rapaziada, o magistrado desenrugou a serenidade postiça da testa e confessou, tacitamente, que era brutal e estúpido juiz. Fim de capítulo 1. Capítulo 2 de Amor de Perdição. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Capítulo 2. Simão Botelho levou de Viseu para Coimbra arrogantes convicções da sua valentia. Se recordava os chibantes pormenores da derrota em que pusera 30 aguadeiros, o soncavo das pancadas, a queda atordoada deste, o levantar-se daquele, ensanguentado, a bordoada que abrangia 3 a um tempo e que afocinhava 2, a gritaria de todos e o estrépito dos cântaros, afinal. Simão deliciava-se nestas lembranças, como ainda não vi em algum drama, em que o veterano de 100 batalhas relembra os louros de cada uma e esmorece, afinal, estafado de espantar, quando não é de estafar, os ouvintes. O académico, porém, com os seus entusiasmos, era incomparavelmente muito mais prejudicial e perigoso que o mata-mouros de tragédia. As recordações esporeavam-no a façanhas novas, e naquele tempo a academia dava aso a elas. A mocidade estudiosa, em grande parte, simpatizava com as balbuciantes teorias da liberdade, mais por pressentimento que por estudo. Os apóstolos da Revolução Francesa não tinham podido fazer reboar o trovão dos seus clamores neste canto do mundo, mas os livros dos enciclopedistas, as fontes onde a geração seguinte bebera a peçonha que saiu do sangue de 93, não eram de todo ignorados. As doutrinas da regeneração social pela guilhotina tinham alguns tímidos sectários em Portugal, e esses de ver é que deviam pertencer à geração nova. Além de que o rancor à Inglaterra lavrava nas entranhas das classes manufactureiras, e o desprender-se do jugo aviltador de estranhos, apertado desde o princípio do século anterior, com as sogas de ruinosos e pérfidos tratados, estavam no ânimo de muitos e bons portugueses, que se criam antes aliançados com a França. Estes eram os pensadores reflexivos, os sectários da academia, porém exprimiam mais a paixão da novidade que as doutrinas do raciocínio. No ano anterior de 1800, saíra António de Araújo de Azevedo, depois conde da Barca, a negociar em Madrid e Paris a neutralidade de Portugal.
Rejeitaram-lhe as potências aliadas as propostas, tendo-lhe em conta de nada os 16 milhões que o diplomata oferecia ao primeiro cônsul. Sem delongas, foi o território português infestado pelos exércitos de Espanha e França. As nossas tropas, comandadas pelo Duque de Lafões, não chegaram a travar a luta desigual, porque a esse tempo Luís Pinto de Sousa, mais tarde Visconde de Valsemão, negociara a ignominiosa paz em Badajoz, concedência de Olivença à Espanha, exclusão de ingleses de nossos portos e indemnização de alguns milhões à França. Estes sucessos tinham irritado contra Napoleão os ânimos daqueles que odiavam o aventureiro, e para os outros deram causa a congratularem-se do rompimento com a Inglaterra. Entre os desta parcialidade, na convulsiva e irrequieta academia, era voto de grande monta Simão Botelho, apesar dos seus imberbes 16 anos. Mirabeau, Danton, Robespierre, Desmoulins e muitos outros algozes e mártires do grande açougue eram nomes de soada musical aos ouvidos de Simão. Difamá-los, na sua presença, era afrontarem-no a ele, e bofetada certa, e pistolas engatilhadas à cara do difamador. O filho do corregedor de Viseu defendia que Portugal devia regenerar-se num batismo de sangue, para que a hidra dos tiranos não erguesse mais uma das 1000 cabeças sob a clava do Hércules popular. Estes discursos, arremedo de alguma clandestina objurgatória de Sanju, afugentavam da sua comunhão aqueles mesmos que o tinham aplaudido em mais racionais princípios de liberdade. Simão Botelho tornou-se odioso aos condiscípulos, que, para se salvarem da infâmia, o delataram ao bispo-conde e ao reitor da universidade. Um dia, proclamava o demagogo académico na Praça Sansão aos poucos ouvintes que lhe restaram fiéis, uns por medo, outros por analogia de bossas. O discurso ia no mais acrisolado da ideia regicida, quando uma escolta de verdeais lhe aguou a escandescência. Quis o orador resistir, aperrando as pistolas, mas de sobra sabiam os braços musculosos da corte do reitor com quem as haviam. O jacobino, desarmado e cercado entre a escolta dos archeiros, foi levado ao cárcere académico, de onde saiu 6 meses depois, a grandes instâncias dos amigos de seu pai e dos parentes de Dona Rita Preciosa. Perdido o ano letivo, foi para Viseu Simão. O corregedor repeliu-o da sua presença com ameaças de expulsar de casa. A mãe, mais lavada do dever que do coração, intercedeu pelo filho e conseguiu sentá-lo à mesa comum. No espaço de 3 meses fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As companhias da ralé desprezou-as. Saía de casa raras vezes, ou só, ou com a irmã mais nova, sua predileta. O campo, as árvores e os sítios mais sombrios e ermos eram o seu recreio. Nas doces noites de estio, demorava-se por fora até ao romper da alva. Aqueles que assim o viam admiravam-lhe o ar cismador e o recolhimento que o sequestrava da vida vulgar. Em casa, encerrava-se no seu quarto e saía quando o chamavam para a mesa. Dona Rita pasmava da transformação, e o marido, bem convencido dela, ao fim de 5 meses, consentiu que o filho lhe dirigisse a palavra. Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única, explicando o que parecia absurda reforma aos 17 anos. Amava Simão uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira a primeira vez, para amá-la sempre. Não ficar ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou-o também, e com mais seriedade que é usual nos seus anos. Os poetas cansam-nos a paciência a falarem do amor da mulher aos 15 anos, como paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romance dizem o mesmo. Enganam-se ambos. O amor aos 15 anos é uma brincadeira. É a última manifestação do amor às bonecas. É tentativa da avezinha que ensaia o vôo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe, que está de fronte próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar muito, como a segunda o que é voar para longe. Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção no seu amor. O magistrado e a sua família eram odiosos ao pai de Teresa, por motivos de litígios em que Domingos Botelho lhe deu sentenças contra. Afora isso, ainda no ano anterior, 2 criados de Tadeu de Albuquerque tinham sido feridos na celebrada pancadaria da Fonte. É, pois, evidente que o amor da Teresa, declinado de si o dever de obtemperar e sacrificar-se ao justo azedume de seu pai, era verdadeiro e forte. E este amor era singularmente discreto e cauteloso.
Viram-se e falaram-se 3 meses, sem darem rebate à vizinhança e nem sequer suspeitas às 2 famílias. O destino que ambos se prometiam era o mais honesto. Ele ia formar-se para poder sustentá-la, se não tivessem outros recursos. Ela esperava que seu velho pai falecesse para, senhora sua, lhe dar com o coração o seu grande património. Espanta a descrição tamanha na índole de Simão Botelho e na presumível ignorância de Teresa em coisas materiais da vida, como são um património. Na véspera da sua ida para Coimbra, estava Simão Botelho despedindo-se da suspirosa menina, quando subitamente ela foi arrancada da janela. O alucinado moço ouviu os gemidos daquela voz que, um momento antes, soluçava comovida por lágrimas de saudade. Ferveu-lhe o sangue na cabeça, contorceu-se no seu quarto como um tigre contra as grades inflexíveis da jaula. Teve tentações de se matar, na impotência de socorrê-la. As restantes horas daquela noite passou-as em raivas e projetos de vingança. Com o amanhecer, esfriou-lhe o sangue e renasceu a esperança com os cálculos. Quando o chamaram para partir para Coimbra, lançou-se do leito de tal modo transfigurado que a sua mãe, avisada do rosto amargurado dele, foi ao quarto interrogá-lo e despersuadi-lo de ir enquanto assim estivesse febril. Simão, porém, entre 1000 projetos, achara melhor o de ir para Coimbra, esperar lá notícias de Teresa e vir a ocultas a Viseu falar com ela. Ajuizadamente discorrera ele que a sua demora agravaria a situação de Teresa. Descera o académico ao pátio, depois de abraçar a mãe e as irmãs e beijar a mão do pai, que para esta hora reservara uma admoestação severa, a ponto de se asseverar que de todo o abandonaria se ele caísse em novas extravagâncias. Quando metia o pé no estribo, viu a seu lado uma velha mendiga, estendendo-lhe a mão aberta como quem pede esmola, e na palma da mão um pequeno papel. Sobressaltou-se o moço, e a poucos passos distante de sua casa leu estas linhas: Meu pai diz que me vai encerrar num convento por tua causa. Sofrei tudo por amor de ti. Não me esqueças tu, e achar-me-á no convento ou no céu, sempre tua do coração e sempre leal. Parte para Coimbra. Lá irão dar as minhas cartas, e na primeira te direi em que nome há de responder à tua pobre Teresa. A mudança do estudante maravilhou a academia. Se o não viam nas aulas, em parte nenhuma o viam. Das antigas relações restavam-lhe apenas a dos condiscípulos sensatos que o aconselhavam para o bem, e o visitaram no cárcere de 6 meses, dando-lhe alentos e recursos que seu pai lhe não dava e sua mãe escassamente supria. Estudava com fervor, como quem já dali formava as bases do futuro renome e da posição por ele merecida, bastante a sustentar dignamente a esposa. A ninguém confiava o seu segredo, senão às cartas que enviava a Teresa, longas cartas em que folgava o espírito da tarefa da ciência. A apaixonada menina escrevia-lhe a miúdo e já dizia que a ameaça do convento fora mero terror, de que já não tinha medo, porque seu pai não podia viver sem ela. Isto afervorou-lhe para mais o amor ao estudo. Simão, chamado em pontos difíceis das matérias do primeiro ano, tal conta deu de si que os lentes e os condiscípulos o houveram como primeiro premiado. A este tempo, Manuel Botelho, cadete em Bragança, destacado no Porto, licenciou-se para estudar na Universidade das Matemáticas. Animou a notícia do reviramento que se dera em seu irmão. Foi viver com ele. Achou quieto, mas aliado numa ideia que o tornava misantropo intratável noutro género. Pouco tempo conviveram, sendo a causa da separação um desgraçado amor do Manuel Botelho a uma açoriana casada com um académico. A esposa apaixonada perdeu-se nas ilusões do cego amante, deixou o marido e fugiu com ele para Lisboa e daí para a Espanha. Entre outro relanço desta narrativa, darei conta do remate deste episódio. No mês de fevereiro de 1803, recebeu Simão Botelho uma carta de Teresa. No seguinte capítulo se diz minuciosamente a peripécia que forçara a filha de Tadeu de Albuquerque a escrever aquela carta de pugentíssima surpresa para o académico, convertido aos deveres, à honra, à sociedade e a Deus, pelo amor. Fim do capítulo 2. Capítulo 3 de Amor de Perdição. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna. Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. Capítulo 3. O pai de Teresa não embicaria na impureza do sangue do corregedor se o ajustarem-se os 2 filhos em casamento, se compadecesse com o ódio de um e o desprezo do outro.
O magistrado mofava do rancor do seu vizinho, e o vizinho malsinava de venalidade a reputação do magistrado. Este sabia da injuriosa vingança em que o outro se ia despicando. Fingia-se invulnerável à detração, mas de dia para dia se lhe azedava a bilis, e é de crer que, se o não contivesse em considerações de família, sofreria menos, desabafando pela boca de um bacamarte, arma da predileção dos botelhos Correia de Mesquita. Seria impossível o reconciliarem-se. Rita, a filha mais nova, estava um dia na janela do quarto de Simão e viu a vizinha rente com os vidros e a testa apoiada nas mãos. Sabia Teresa que era aquela menina a mais querida irmã de Simão e a que mais semelhança de parecer tinha com ele. Saiu da sua artificial indiferença e respondeu ao reparo de Rita, fazendo-lhe com a mão um gesto e sorrindo. A filha do corregedor sorriu também, mas fugiu logo da janela, porque sua mãe tinha proibido às filhas de trocarem vistas com pessoas daquela casa. No dia seguinte, à mesma hora, levada da simpatia que lhe causara aquele gesto de amizade, tornou Rita à janela e lá viu Teresa, com os olhos fitos na sua, como se a estivessem esperando. Sorriram-se com resguardo, afastando-se a um tempo do peitoril das janelas, e assim, ambas de pé, no interior dos quartos, se estavam contemplando. Como a rua era estreita, podiam ouvir-se, falando baixo. Teresa, mais pelo movimento dos lábios que por palavras, perguntou a Rita se era sua amiga. A menina respondeu com um gesto afirmativo e fugiu, acenando-lhe um adeus. Estes rápidos instantes de se verem repetiram-se sucessivos dias, até que, perdido o maior medo de ambas, ousaram demorar-se em palestras a meia voz. Teresa falava de Simão, contava à menina de 15 anos o segredo do seu amor e dizia-lhe que ela havia de ser ainda sua irmã, recomendando-lhe muito que não dissesse nada à sua família. Numa destas conversações, Rita descuidara-se e levantou de tal modo a voz que foi ouvida de uma irmã, que a foi logo acusar ao pai. O corregedor chamou Rita e forçou-a pelo terror a contar tudo o que ouvira à vizinha. Tanta foi sua cólera que, sem atender às razões da esposa, que viera espavorida dos gritos dele, correu ao quarto de Simão e viu ainda Teresa à janela. — Olé! — disse ele à pálida menina. — Não tenha confiança de pôr olhos em pessoa de minha casa. Se quer casar, case com um sapateiro que é um digno genro de seu pai. Teresa não ouviu o remate da brutal apóstrofe. Tinha fugido atardoída e envergonhada. Porém, como o desabrido ministro ficasse para mim no quarto e Tadeu de Albuquerque saísse a uma janela, a cólera do doutor redobrou e a torrente das injúrias, longo tempo represada, bateu no rosto do vizinho, que não ousou replicar-lhe. Tadeu interrogou sua filha e acreditou que foi causa à senha de Domingos Botelho estarem as duas meninas praticando inocentemente por trejeitos em coisas da sua idade. Desculpou o velho a criancice de Teresa, admoestou-a que não voltasse àquela janela. Esta mansidão do fidalgo, cujo natural era bravio, tem a sua explicação no projeto de casar em breve a filha com seu primo Baltazar Coutinho de Castro Daire, senhor de casa e igualmente nobre da mesma prosápia. Cuidava o velho, presunçoso conhecedor do coração das mulheres, que a brandura seria o mais seguro expediente para levar a filha ao esquecimento daquele pueril amor a Simão. Era máxima sua que o amor, aos 15 anos, carece de consistência para sobreviver a uma ausência de 6 meses. Não pensava errado o fidalgo, mas o erro existia. As exceções têm sido o ludíbrio dos mais acisados pensadores, tanto no especulativo como no experimental. Não era muito que Tadeu de Albuquerque fosse enganado em coisas de amor e coração de mulher, cujas variantes são tantas e tão caprichosas, que eu não sei se alguma máxima pode ser-nos guia, a não ser esta. Em cada mulher, 4 mulheres incompreensíveis, pensando alternadamente como se hão de desmentir umas às outras. Isto é mais seguro, mas não é infalível. Aí está Teresa, que parece ser única em si. Dir-se-á que as 3 da conta, que diz a sentença, não podem coexistir com a 4ª dos 15 anos. Também eu penso assim, posto que a fixidez, a consciência daquele amor, funda em causa independente do coração. É porque Teresa não vai à sociedade, não tem um altar em cada noite na sala, não provou o incenso de outros galãs, nem teve ainda uma hora de comparar a imagem amada, desluzida pela ausência, com a imagem amante, amor nos olhos que a fitam,
e o amor nas palavras que a convencem de que há um coração para cada homem e só uma mocidade para cada mulher. Quem me diz a mim que Teresa teria em si as 4 mulheres da máxima, se o vapor de 4 incensórios lhe estonteasse o espírito? Não é fácil, nem preciso decidir. E vamos ao conto. Acerca de Simão Botelho, nunca diante de sua filha, Tadeu de Albuquerque proferiu palavra, nem antes, nem depois do disparate do corregedor. O que ele fez foi chamar a Viseu o sobrinho de Castro Dairo, preveni-lo do seu desígnio, para que ele, em face de Teresa, procedesse como convinha a um enamorado de feição, e mutuamente se apaixonassem e prometessem auspicioso futuro ao casamento. Por parte de Baltazar Coutinho, a paixão inflamou-se tão depressa quanto o coração de Teresa se congelou de terror e repugnância. O morgado de Castro Dairo, atribuindo a frieza de sua prima à modéstia, inocência e acanhamento, lisonjeou-se com o virginal melindre daquela alma e saboreou de antemão o prazer de uma lenta, mas segura conquista. Verdade é que Baltazar nunca se explicara de modo que Teresa lhe desse resposta decisiva. Um dia, porém, instigado por seu tio, afoitou-se o ditoso noivo a falar assim à melancólica menina. É tempo de lhe abrir o coração, prima. Está bem disposta a ouvir-me? Eu estou sempre bem disposta a ouvi-lo, primo Baltazar. O desdém aborrecido desta resposta abalou algum tanto as convicções do fidalgo, respeito à inocência, modesta e acanhamento de sua prima. Ainda assim, quis ele num momento persuadir-se que a boa vontade não poderia exprimir-se de outro modo, e continuou. Os nossos corações, penso eu, que estão unidos. Agora é preciso que as nossas casas se unam. Teresa empalideceu e baixou os olhos. Acaso lhe diria eu alguma coisa desagradável? Prosseguiu Baltazar, rebatido pela desfiguração de Teresa. Disse-me o que é impossível fazer-se, respondeu ela sem turvação. O primo engana-se. Os nossos corações não estão unidos. Sou muito sua amiga, mas nunca pensei em ser sua esposa. Nem me lembrou que o primo pensasse em tal. Quer dizer que me aborrece, prima Teresa? Atalhou o corrido morgado. Não, senhor. Já lhe disse que o estimava muito, e por isso mesmo não devo ser esposa de um amigo a quem não posso amar. A infelicidade não seria só minha. Muito bem. Posso eu saber? Tornou com refalsado sorriso o primo. Quem é que me disputa o coração de minha prima? Que lucra em saber? Lucra-se saber, pelo menos, que a minha prima ama outro homem. É exato? É. E com tamanha paixão que desobedece a seu pai? Não desobedeço. O coração é mais forte que a submissa vontade de uma filha. Desobedeceria se casasse contra a vontade de meu pai. Mas eu não disse ao primo Baltazar que casava. Disse-lhe unicamente que amava. Sabe a prima que eu estou espantado do seu modo de falar. Quem pensaria que os seus 16 anos estavam tão abundantes de palavras? Não são só palavras, primo, retruquiu Teresa com gravidade. São sentimentos que merecem a sua estima por serem verdadeiros. Se eu lhe mentisse, ficaria mais bem vista de meu primo? Não, prima Teresa, faz bem em dizer a verdade e de a dizer em tudo. Ora, olhe, não duvida declarar quem é o ditoso mortal da sua preferência? Que lhe faz saber isso? Muito, prima. Todos temos a nossa vaidade, e eu folgaria muito de me ver vencido por quem tivesse merecimentos que eu não tenho aos seus olhos. Tenha a bondade de me dizer o seu segredo. Como o diria a seu primo Baltazar se o tivesse em conta de seu amigo íntimo? Nessa conta é que eu não o posso já ter, respondeu Teresa sorrindo e pausando, como ele, as sílabas das palavras. Pois nem para amigo me quer. O primo não me perdoa a sinceridade que eu tive e será de hoje em diante meu inimigo. Pelo contrário, tornou ele com mal reboçada ironia, muito pelo contrário. Eu lhe provarei que sou seu amigo. Se alguma vez a vir casada com alguém miserável e indigno de si. Casada, interrompeu ela. Mas Baltazar cortou-lhe logo a réplica deste modo. Casada com algum famoso ébrio ou jogador de pau, valentor de aguadeiros, distinto cavaleiro, que passa os anos letivos encarcerado nas cadeias de Coimbra. Claro está que Baltazar Coutinho conhecia o segredo de Teresa. Seu tio, naturalmente, lhe comunicara a criancice da prima, talvez antes de destinar-lhe para esposa. Ouvira Teresa o tom sarcástico daquelas palavras e erguera-se respondendo com altivez.
Não tem mais que me diga, primo Baltazar. Tenho, prima. Queira sentar-se algum tempo mais. Não cuide agora que está falando com um namorado infeliz. Convença-se de que fala com o seu mais próximo parente, mais sincero amigo e mais decidido guarda da sua dignidade e fortuna. Eu sabia que minha prima, contra a expressa vontade de seu pai, uma ou outra vez conversara da janela com o filho do corregedor. Não dei valor ao sucesso e tomei-o como brincadeira própria de sua idade. Como eu frequentasse o meu último ano em Coimbra, há 2 anos, conheci de sobra Simão Botelho. Quando voltei e me contaram da sua afeição ao académico, pasmei da boa-fé da priminha e depois entendi que a sua mesma inocência devia ser o seu anjo da guarda. Agora, como seu amigo, compunjo-me de a ver ainda fascinada pela perversidade do seu vizinho. Não se recorda de ter visto Simão Botelho sociando com a ínfima vilanagem desta terra? Não viu os seus criados com as cabeças quebradas pelo tal varredor de feiras? Não lhe constou que ele, em Coimbra, abarrotado de vinho, andava pelas ruas armado como um salteador de estradas, proclamando à canalha a guerra aos nobres e aos reis, e à religião e aos nossos pais? A prima ignoraria isto porventura? Ignorava parte disso, e não me aflige eu sabê-lo. Desde que conheci Simão, não me consta que ele tenha dado o menor desgosto à sua família, nem ouço falar mal dele. E está por isso persuadida de que Simão deve ao seu amor a reforma de costumes? Não sei, nem penso nisso, replicou com enfado Teresa. Não se zangue, prima. Vou-lhe dizer as minhas últimas palavras. Eu hei de, enquanto viver, trabalhar por salvá-la das garras de Simão Botelho. Se seu pai lhe faltar, fico eu. Se as leis a não defenderem dos ataques do seu demónio, eu farei ver ao valentão que a vitória sobre os aguadeiros não o poupa ao desgosto de ser levado a pontapés para fora da casa de meu tio Tadeu de Albuquerque. Então o primo quer-me governar? Atalhou ela com desabrida irritação. Quero-a dirigir, enquanto a sua razão precisar de auxílio. Tenha juízo, e eu serei indiferente ao seu destino. Não a enfade mais, prima Teresa. Baltazar Coutinho foi dali procurar seu tio e contou-lhe o essencial do diálogo. Tadeu, atônito da coragem da filha e ferido no coração e direitos paternais, correu ao quarto dela disposto a espancá-la. Reteve Baltazar, reflexionando-lhe que a violência prejudicaria muito a crise, sendo coisa de esperar que Teresa fugisse de casa. Referiu ao pai a sua ira e meditou. Horas depois, chamou sua filha, mandou-a sentar ao pé de si e, em termos serenos e gesto bem composto, lhe disse que era sua vontade a casá-lo com o primo, porém que ele já sabia que a vontade de sua filha não era essa. Ajuntou que a não violentaria, mas também não consentiria que ela, sovando aos pés o pundonor de seu pai, se desse de coração ao filho de seu maior inimigo. Disse mais que estava a resvalar na sepultura e mais depressa desceria a ela, perdendo o amor da filha, que ele já considerava morta. Terminou perguntando a Teresa se ela duvidava entrar num convento e aí esperar que seu pai morresse para depois ser desgraçada à sua vontade. Teresa respondeu, chorando, que entraria num convento se essa era a vontade de seu pai, porém que se não privasse ele de a ter em sua companhia, nem a privasse a ela dos seus afetos, por medo que sua filha praticasse alguma ação indigna ou lhe desobedecesse no que era virtude obedecer. Prometeu-lhe julgar-se morta para todos os homens, menos para seu pai. Tadeu ouviu-a e não lhe replicou. Fim do capítulo 3. Capítulo 4 de Amor de Perdição. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna. Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. Capítulo 4. O coração de Teresa estava mentindo. Vão lá pedir sinceridade ao coração. Para finos entendedores, o diálogo do anterior capítulo definiu a filha de Tadeu de Albuquerque. É mulher varonil, tem força de caráter, orgulho fortalecido pelo amor, despego das vulgares apreensões, se são apreensões a renúncia que uma filha fez do seu alvedrio às imprevidentes e caprichosas vontades de seu pai. Diz boa gente que não, e eu abundo sempre no voto da boa gente. Não será a lei atribuir-lhe uma pouca de astúcia, ou hipocrisia, se quiserem. Perspicácia seria mais correto dizer. Teresa adivinhava que a lealdade tropeça a cada passo na estrada real da vida,
e que os melhores fins se atingem por atalhos, onde não cabem a franqueza e a sinceridade. Estes ardis são raros na idade inexperta de Teresa, mas a mulher do romance quase nunca é trivial, e esta de que rezam os meus apontamentos era distintíssima. A mim me basta para crer em sua distinção a celebridade que ela veio a ganhar à conta da desgraça. Da carta que ela escreveu a Simão Botelho, contando as cenas descritas, a crítica deduz que a menina de Viseu contemporizava com o pai, pondo a mira no futuro, sem passar pelo dissabor do convento, nem romper com o velho em manifesta desobediência. Na narrativa que fez ao académico, omitiu ela as ameaças do primo Baltazar, cláusula que, a ser transmitida, arrebataria de Coimbra o moço, em quem sobejam brios e bravura para mantê-los. Mas não é esta ainda a carta que surpreendeu Simão Botelho. Parecia bonançoso o céu de Teresa. Seu pai não falava em claustro, nem em casamento. Baltazar Coutinho voltara ao seu solar de Castro Daire. A tranqüila menina dava semanalmente estas boas novas a Simão, que, aliando às venturas do coração as riquezas do espírito, estudava incessantemente e desvelava as noites arquitetando o seu edifício de futura glória. Ao romper da alva de um domingo de junho de 1803, foi Teresa chamada para ir com seu pai à primeira missa da igreja paroquial. Vestiu-se a menina, assustada, e encontrou o velho na antecâmara a recebê-la com muito agrado, perguntando-lhe se ela se erguia de bons humores para dar ao autor de seus dias um resto de velhice feliz. O silêncio de Teresa era interrogador. Vais hoje dar a mão de esposa a teu primo Baltazar, minha filha. É preciso que te deixes cegamente levar pela mão teu pai. Logo que deres este passo difícil, conhecerás que a tua felicidade é daquelas que precisam de ser impostas pela violência. Mas repara, minha querida filha, que a violência de um pai é sempre amor. Amor tem sido a minha condescendência e brandura para contigo. Outro terias subjugado a tua desobediência com maus tratos, com os rigores do convento e talvez com o desfalque do teu grande património. Eu não. Esperei que o tempo te aclarasse o juízo e felicito-me de te julgar desassombrada do diabólico prestígio do maldito que acordou o teu inocente coração. Não te consultei outra vez sobre este casamento, por temer que a reflexão fizesse mal ao zelo de boa filha com que tu vais abraçar teu pai e agradecer-lhe a prudência com que ele respeitou o teu gênio, velando sempre a hora de te encontrar digna do seu amor. Teresa não desfitou os olhos do pai, mas tão distraída estava que escassamente lhe ouviu as primeiras palavras e nada das últimas. — Não me respondes, Teresa? Tomou Tadeu, tornando-lhe cariciosamente as mãos. — Que hei de eu responder-lhe, meu pai? Balbuciou ela. — Dás-me o que te peço? Enches de contentamento os poucos dias que me restam? E será o pai feliz com o meu sacrifício? Não digas sacrifício, Teresa. Amanhã a estas horas verás que transfiguração se fez na tua alma. Teu primo é um composto de todas as virtudes. Nem a qualidade de ser gentil moço lhe falta. Como se a riqueza, a ciência e as virtudes não bastassem a formar um marido excelente. E ele quer-me, depois de eu me ter negado, disse ela com amargura irónica. Se ele está apaixonado, filha, e tem bastante confiança em si para crer que hás de amá-lo muito. E não será mais certo odiá-lo eu sempre? Eu agora mesmo o abomino como nunca pensei que se pudesse abominar. Meu pai, continuou ela chorando com as mãos erguidas, mate-me, mas não me force a casar com meu primo. É escusada a violência, porque eu não caso. Tadeu mudou de aspecto e disse irado, hás de casar. Quero que te cases, quero. Quando não, serás amaldiçoada para sempre, Teresa. Morrerás num convento. Esta casa irá para teu primo. Nenhum infame há de pôr aqui um pé nas alcatifas de meus avós. Se és uma alma vil, não me pertences, não és minha filha, não podes herdar apelidos honrosos que foram pela primeira vez insultados pelo pai desse miserável que tu amas. Maldita sejas! Entra nesse quarto e espera que daí te arranquem para outro, onde não verás um raio de sol. Teresa ergueu-se sem lágrimas e entrou serenamente no seu quarto. Tadeu de Albuquerque foi encontrar seu sobrinho e disse-lhe, não te posso dar minha filha, porque já não tenho filha. A miserável, a quem eu dei este nome, perdeu-se para nós e para Eva. Baltazar, que, a juízo de seu tio, era um composto de excelências, tinha apenas uma quebra, a absoluta carência de brios. Malograda a tentativa do seu amor de emboscada,
tornou para a terra o primo de Teresa, dizendo ao velho que ele o livraria do assédio em que Simão Botelho lhe tinha o coração da filha. Não aprovou a reclusão no convento, discorrendo sobre as hipóteses infamantes que a opinião pública inventaria. Aconselhou que a deixasse estar em casa e esperasse que o filho do corregedor viesse de Coimbra. Ponderaram no ânimo do velho as razões de Baltazar. Teresa maravilhou-se da quietação inesperada de seu pai e desconfiou da incoerência. Escreveu a Simão. Nada lhe ocultou do sucedido, nem as ameaças de Baltazar por delicadeza suprimiu. Rematava comunicando-lhe as suas suspeitas de algum novo plano de violência. O académico, chegando ao período das ameaças, já não tinha clara luz nos olhos para decifrar o restante da carta. Tremia sesões e as artérias frontais arfavam-lhe entumecidas. Não era sobressalto do coração apaixonado, era a índole arrogante que lhe escaldava o sangue. Ir dali a Castro Daire e apunhalar o primo de Teresa na sua própria casa foi o primeiro conselho que lhe segredou a fúria do ódio. Neste propósito saiu, alugou cavalo e recolheu a vestir-se de jornada. Já preparado, a cada minuto de espera assomava-se em frenesim. O cavalo demorou-se meia hora, e o seu bom anjo, neste espaço, vestido com as galas com que ele vestia na imaginação Teresa, deu-lhe rebates de saudades daqueles tempos e ainda das horas daquele mesmo dia em que cismava na felicidade que o amor lhe prometia, se ele a procurasse no caminho do trabalho e da honra. Contemplou os seus livros com tanto afeto, como se em cada um estivesse uma página da história do seu coração. Nenhuma daquelas páginas tinha lido, sem que a imagem de Teresa lhe aparecesse a fortalecê-lo para vencer os tédios da continuada aplicação e os ímpetos de um natural inquieto e ansioso de emoções desusadas. E há de tudo acabar assim? Pensava ele, com a face entre as mãos, encostada à sua banca de estudo. Ainda há pouco eu era tão feliz. Feliz! Repetiu ele, erguendo-se de golpe. Quem pode ser feliz com a desonra de uma ameaça impune? Mas eu perco-a! Nunca mais eu hei de vê-la. Fugirei como um assassino, e meu pai será o meu primeiro inimigo, e ela mesma há de horrorizar-se com a minha vingança. A ameaça só ela a ouviu, e, se eu tivesse sido aviltado no conceito de Teresa pelos insultos do miserável, talvez que ela não os repetisse. Simão Botelho releu a carta 2 vezes, e à terceira leitura achou menos afrontosas as bravatas do fidalgo cioso. As linhas finais desmentiam formalmente a suspeita do aviltamento com que o seu orgulho o atormentava. Eram expressões ternas, súplicas ao seu amor como recompensa dos passados e futuros desgostos, visões encantadoras do futuro, novos juramentos de constância e sentidas frases de saudade. Quando o arrieiro bateu à porta, Simão Botelho já não pensava em matar o homem de Castro Daire, mas resolvera ir a Viseu, entrar de noite, esconder-se e ver Teresa. Faltava-lhe, porém, casa de confiança onde se ocultasse. Nas estalagens seria logo descoberto. Perguntou ao arrieiro se conhecia alguma casa em Viseu onde ele pudesse estar escondido uma noite ou 2, sem receio de ser denunciado. O arrieiro respondeu que tinha, a 1/4 de légua de Viseu, um primo ferrador e não conhecia em Viseu senão os estalajadeiros. Simão achou aproveitável o parentesco do homem e logo daí o presenteou com uma jaqueta de peles e uma faixa de seda escarlate, à conta de maiores valores prometidos, se ele o bem servisse numa empresa amorosa. No dia seguinte chegou o académico à casa do ferrador. O arrieiro deu conta a seu parente do que tinha tratado com o estudante. Foi Simão Botelho cautelosamente hospedado e o arrieiro abalou ao mesmo ponto para Viseu, com uma carta destinada a uma mendiga que morava no mais impraticável beco da terra. A mendiga informou-se miudamente da pessoa que enviava a carta e saiu, mandando esperar o caminheiro. Pouco depois voltou ela com a resposta e o arrieiro partiu a regalope. Era a resposta um grito de alegria. Teresa não refletiu, respondendo a Simão que naquela noite se festejavam os seus anos e se reuniam em casa os parentes. Disse-lhe que às 11 horas em ponto ela iria ao quintal e lhe abriria a porta. Não esperava tanto o académico. O que ele pedia era falar-lhe da rua para a janela de seu quarto e receava impossível esse prazer que ele avaliava o máximo. Apertar-lhe a mão, sentir-lhe o hálito, abraçá-la talvez, cometer a ousadia de um beijo. Estas esperanças, tão além das suas modestas e honestas ambições, igualmente o enlevavam e assustavam. Enlevo e susto em corações que se estreitam na comédia humana são de sentimentos congeniais. À hora da partida, Simão tremia e a si mesmo pedia contas da timidez, sem saber que os encantos da vida, os mais angélicos momentos da alma, são esses lances de misterioso alvoroço
que aos mais serôdios de coração sucedem em todas as sazões da vida e a todos os homens uma vez ao menos. Às 11 horas em ponto estava Simão encostado à porta do quintal e a distância convencionada o arrieiro com o cavalo à rédea. A toada da música, que vinha das salas remotas, alvoroçava-o, porque a festa em casa de Tadeu de Albuquerque o surpreendera. No longo termo de 3 anos, nunca ele ouvira música naquela casa. Se ele soubesse o dia natalício de Teresa, espantara-se menos da estranha alegria daquelas salas, sempre fechadas como em dias de mortório. Simão imaginou desvaradamente as quimeras que voejam, ora negras, ora translúcidas, em redor da fantasia apaixonada. Não há baliza racional para as belas, nem para as honrosas ilusões, quando o amor as inventa. Simão Botelho, com o ouvido colado à fechadura, ouvia apenas o som das flautas e as pancadas do coração sobressaltado. Fim do capítulo 4. Capítulo 5 de Amor de Perdição. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna. Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. Capítulo 5. Baltazar Coutinho estava na sala, simulando vingativa indiferença por sua prima. As irmãs do fidalgo e demais parentela da casa não deixavam respirar Teresa. Moças e velhas, todas à uma, se repetiam, aconselhando-a a reconciliar-se com o seu primo e a dar a seu pai a alegria que o pobre velho tanto rogava a Deus antes de fechar os olhos. Replicava Teresa que não queria mal a seu primo, nem sequer estava sentida dele, que era sua amiga e sê-lo-ia sempre, enquanto ele lhe deixasse livre o coração. O velho esperava muito daquela noitada de festa. Alguns parentes, presumidos de circunspectos, lhe tinham dito que seria proveitoso regalar a filha com os rapazes congruentes à sua idade, dando-lhe ensejo a que ela repartisse o espírito, concentrado num só ponto, por diversões em que a natural vaidade se preocupa. E a força do amor contrariado se vai a pouco e pouco quebrantando. Aconselharam-lhe as reuniões amiudadas, já em sua casa, já na de seus parentes, para deste modo Teresa se mostrar a muitos, ser cortejada de todos, e ter em opinião de menos-valia o único homem com quem falava, e a quem julgava superior a todos. O fidalgo acedeu, mas com dificuldade. É que tinha lá um sistema seu de ajuizar as mulheres. Vivera 30 anos de vida libertina e dispendiosa, e se estava agora saboreando na economia e na quietação. Os anos de Teresa eram pela primeira vez festejados com estrondo. A morgada viu então o que era o minuete da corte e certos jogos de prendas com que os intervalos, naqueles tempos, se aligeiravam em delícias. Sem fadiga do corpo nem desagrado da moral. Mas de agitada que estava, Teresa não compartia do gozo dos seus hóspedes. Desde que soaram as 10 horas daquela noite, a rainha da festa parecia tão alienada das finezas com que as senhoras e homens à competência a lisonjeavam, que Baltazar Coutinho deu tanto do desassossego de sua prima e teve a modéstia de imaginar que ela se ofendera da indiferença dele. Generoso até ao perdão, Morgado de Castro Daire, compondo o rosto com um gesto grave e melancólico, dirigiu-se a Teresa e pediu-lhe desculpa da frieza que ele disse ser como a das montanhas, que têm vulcões por dentro e neve por fora. Teresa teve a sinceridade de responder que não tinha reparado na frieza de seu primo e chamou para junto dela uma menina para evitar que a montanha se fendesse em vulcões. Pouco depois ergueu-se e saiu da sala. Eram 10 horas e 3 quartos. Teresa correra ao fundo do quintal, abrir a porta e, como não visse alguém, tornou de corrida para a sala. No momento, porém, de subir a escada que ligava o jardim à casa, Baltazar Coutinho, que a espiava desde que ela saiu da sala, chegou a uma das janelas sobre o jardim, bem longe de imaginar que havia. Retirou-se e entrou com Teresa na sala, ao mesmo tempo por diversa porta. Decorridos alguns minutos, a menina saiu outra vez e o primo também. Teresa ouviu, à distância, o estrépito de um cavalo quando passou ao patamar da escada. Baltazar também o ouviu e notou que sua prima, receosa de ser vista e conhecida pela alvura do vestido, levava uma capa ou chale que a envolvia toda. O de Castro Daire fez pé atrás para não ser visto. Teresa, porém, num relance de olhar temeroso, ainda vira um vulto retirar-se. Teve medo e retrocedeu a largar a capa e entrou na sala, ofegante de cansaço e pálido de medo. — Que tens, minha filha? — disse-lhe o pai.
Já 2 vezes te saíste da sala e vejo tão alvoroçada. Tens algum incómodo, Teresa? Tenho uma dor. Preciso de ir respirar de vez em quando. Nada é, meu pai. Tadeu acreditou e disse a toda a gente que sua filha tinha uma dor. Só o não disse a seu sobrinho porque não o encontrou e soube que ele tinha saído. Também Teresa dera pela ausência do primo e fingiu que o ia procurar, resolução de que o velho gostou muito. Desceu ela ao jardim, correu à porta onde a esperava Simão, abriu-a e, com voz cortada pela ansiedade, apenas disse: Vai-te embora, vem amanhã às mesmas horas, vai, vai! Simão, quando isto ouvia, tinha os olhos fitos num vulto que se aproximava dele, rente com o muro do quintal. O arrieiro, que primeiro o vira, dera um sinal e entalara as rédeas do cavalo entre umas pedras para ficar desembaraçado se o estudante não pudesse haver com o inimigo. Simão Botelho não se moveu do local e Baltazar Coutinho parou na distância de 6 passos. O arrieiro tinha lentamente avançado a meio caminho do patrão, quando este lhe disse que não se aproximasse, e caminhando para o vulto, aperrou 2 pistolas e disse-lhe: Isto aqui não é caminho. Que quer? O fidalgo não respondeu. Parece-me que lhe abre a boca com uma bala, tornou Simão. Que lhe importa ao senhor quem está? Disse Baltazar. Se eu tiver em segredo, como o senhor parece que tem o seu nestes sítios, sou obrigado a confessar-lhe. Simão refletiu e replicou: Este muro pertence a uma casa onde mora uma só família e uma só mulher. Estão nesta casa mais de 40 mulheres esta noite, redarguiu o primo de Teresa. Se o cavalheiro espera uma, eu posso esperar outra. Quem é o senhor? Tornou com arrogância o filho do corregedor. Não conheço a pessoa que me interroga, nem quero conhecer. Fiquemos cada um com o nosso incógnito. Boas noites. Baltazar Coutinho retrocedeu, dizendo entre si: Que partido tem uma espada contra 2 homens e 2 pistolas? Simão Botelho cavalgou e partiu para a casa do hospitaleiro ferrador. O sobrinho de Tadeu de Albuquerque entrou na sala sem denunciar levemente a alteração de ânimo. Viu Teresa que o observava de revés e soube dissimular-se de modo que a sossegou. A pobre menina, ansiosa por se ver sozinha, viu com prazer erguer-se para sair a primeira família, que deu rebate às outras, menos às do Castro Daire e suas irmãs, que ficaram hospedadas em casa de seu tio, com intenção de se demorarem 8 dias em Viseu. Velou Teresa o restante da noite, escrevendo a Simão a longa história dos seus terrores e pedindo-lhe perdão de o ela não ter advertido do baile, por ficar doida de alegria com a sua vinda. No tocante ao plano de se encontrarem na seguinte noite, não havia alteração na carta. Isto espantou o académico. A seu ver, o vulto era Baltazar Coutinho, e o pai de Teresa devia ser avisado naquela mesma noite. Respondeu ele, contando a história do incidente com o encapotado. Receando, porém, assustar Teresa e privar-se da entrevista, escreveu nova carta, em que não transluzia medo de ser atacado, nem sequer receio de marear-lhe a fama. Quis parecer a Simão Botelho que este era o digno porte de um amante corajoso. Passou o estudante aquele dia contando as longas horas e meditando instantes nos fonetos resultados que podia ter a sua temerária ida, se Baltazar Coutinho era aquele homem que reservara para melhor relance a vingança da provocação insolente. Mas, de si para si, tinha ele que pensar em tal era mais cobardia que prudência. O ferrador tinha uma filha, moça de 24 anos, formas bonitas, um rosto belo e triste. Notou Simão os reparos em que ela se demorava a contemplá-lo e perguntou-lhe a causa daquele olhar melancólico com que ela o fitava. Mariana corou, abriu um sorriso triste e respondeu: Não sei o que me adivinha o coração a respeito de Vossa Senhoria. Alguma desgraça está para lhe suceder. A menina não dizia isso, replicou Simão. Sei saber alguma coisa da minha vida. Alguma coisa sei, tornou ela. Ouviu contar ao arrieiro? Não, senhor. É que meu pai conhece o senhor. E há bocadinho que eu ouvi estar meu pai a dizer a meu tio, que é o arrieiro que veio com Vossa Senhoria, que tinha as suas razões para saber que alguma desgraça lhe estava para acontecer. Por quê? Por amor de uma fidalga de Viseu que tem um primo em Castro Daire. Simão espantou-se da publicidade do seu segredo e ia colher pormenores do que ele julgava mistério entre as 2 famílias, quando o mestre ferrador, João da Cruz, entrou no sobrado onde o precedente diálogo se passara. A moça, como ouvisse os passos do pai, saíra lestamente por outra porta. — Com sua licença! — disse mestre João. Dizendo, fechou por dentro ambas as portas e sentou-se sobre uma arca. — Ora, meu fidalgo,
continuou ele, descendo as mangas arregaçadas da camisa e apertando-as com dificuldades nos grossos pulsos, como quem sabe as etiquetas das mangas. Há de desculpar que eu viesse assim, em mangas de camisa, mas não dei com a jaqueta. Está muito bem, Sr. João, atalhou o académico. Pois, senhor, eu devo um favor a seu pai, e um favor daquela casta. Uma vez armou-se aqui à minha porta uma desordem, a troco de um couço que um macho de um almocreve deu numa égua, que eu estava ferrando, e, então boa hora foi que lhe partiu rente o jarrete por aqui, salvo tal lugar. João da Cruz mostrou na sua perna o ponto por onde fora fraturada o da égua e continuou. Eu tinha ali à mão um martelo, e não me tive que não pregasse com ele na cabeça do macho, que foi logo para a terra. O recoveiro de Carção, que era chibatante, deitou as unhas a um bacamarte que trazia entre a carga e desfechou comigo, sem mais tir-te nem gar-te. Oh, alma danada! Disse-lhe eu. Pois tu não vês que o teu macho me aleijou esta égua que custou 20 peças a seu dono e que eu tenho de pagar, e dás-me um tiro para eu te atordoar o macho? E o tiro acertou-lhe, atalhou Simão. Acertou? Mas saberá vossa senhoria que me não matou. Deu-me aqui por este braço esquerdo com 2/4. E vai eu, entro em casa, vou à cabeceira da cama e trago-lhe uma clavina. E desfecho-lhe na tábua do peito. O almocreve caiu como um tordo e não tugiu nem mugiu. Prenderam-me e fui para Viseu. E já lá estava há 3 anos, no ano que o paizinho de vossa senhoria veio corregedor. Andava muita gente a trabalhar contra mim, e todos me diziam que eu ia pernear na forca. Estava lá nem chovia comigo um preso a cumprir sentença, e disse-me ele que o senhor corregedor tinha muita devoção com as 7 dores de Nossa Senhora. Uma vez que ele ia passando com a sua família para a missa, disse-lhe eu: Senhor corregedor, peço-lhe a vossa senhoria pelas 7 dores da Maria Santíssima que me mande ir à sua presença para eu me explicar a minha culpa a vossa senhoria. O paizinho de vossa senhoria chamou o meirinho geral e mandou tomar o meu nome. Ao outro dia fui chamado ao senhor corregedor e contei-lhe tudo, mostrando-lhe ainda as cicatrizes do braço. Seu pai ouviu-me e disse-me: vai-te embora que eu farei o que puder. O caso é, meu fidalgo, que eu saí absolvido, quando muita gente dizia que eu havia de ser enforcada à minha porta. Faz favor de me dizer se eu não devo andar com a cara onde o seu paizinho põe os pés. Tenho, senhor João, motivo para lhe ser grato, não há dúvida nenhuma. Agora faz favor de ouvir mais. Eu, antes de ser ferrador, fui criado de farda em casa do fidalgo de Castro Daire, que é o senhor Baltazar. Conhece a vossa senhoria? Ora, se conhecesse. Conheço o nome. Foi ele que me abonou 10 moedas de ouro para me estabelecer. Mas paguei-lhes, deu louvado. Há de haver 6 meses que ele me mandou chamar a Viseu e me disse que tinha 30 peças para me dar se eu lhe fizesse um serviço. O que vossa senhoria quiser, fidalgo. E vai ele, disse-me, queria que eu tirasse a vida a um homem. Isto boliu cá por dentro comigo, porque, a falar a verdade, um homem que mata outro num aperto não é matador de ofício, acho eu, não é assim? De certo, respondeu Simão, adivinhando o remate da história. Quem era o homem que ele queria morto? Era vossa senhoria, o homem, disse o ferrador com espanto. O senhor nem sequer mudou de cor. Eu não mudo nunca de cor, senhor João, disse o académico. Estou pasmado. E vosso mecê não aceitou a incumbência, pelo que vejo, tornou Simão. Não, senhor. E então, logo que ele me disse quem era, a minha vontade era pregar-lhe com a cabeça numa esquina. E ele disse-lhe a razão porque me mandava matar? Não, meu fidalgo, eu lhe conto. Na semana adiante, quando soube que o senhor Baltazar, raios o partam, tinha saído de Viseu, fui falar com o senhor corregedor e contei-lhe tudo o que se passara. O senhor corregedor esteve a cismar um pouquinho e disse-me: e vossa senhoria há de perdoar por eu lhe dizer o que o seu pai me disse tal e qual. Diga. Seu pai começou a esfregar o nariz e disse-me: eu sei o que é isso. Se aquele brejeiro de meu filho Simão tivesse honra, não olharia para a prima desse assassino. Cuida ao patife que eu lhe consentiria que meu filho se ligasse a uma filha de Tadeu Albuquerque. Ainda disse mais coisas que não lembram, mas eu fiquei sabendo tudo. Ora, aqui tem o que houve. Agora apareceu-me aqui vossa senhoria e a noite passada fui a Viseu. Perdoará a minha confiança, mas vossa senhoria foi falar com a tal menina e eu estive vai e não vai a segui-lo. Mas comia meu cunhado, que é homem para 3, fiquei descansado. Ele contou-me um encontro que vossa senhoria teve à porta do quintal da menina. Se lá torna, senhor Simão, vá preparado para alguma coisa de maior. Eu bem sei que vossa senhoria não é medroso, mas de uma traição ninguém se livra.
Se quer que eu vá também, estou às suas ordens. E a Clavina que deu polícia ao Almocreve ainda ali está, e dá fogo debaixo d'água, como diz o outro. Mas se Vossa Senhoria dá licença que eu lhe diga uma opinião, o melhor é não andar nessas encamisadas. Se quer casar com ela, vá pedir a seu pai licença e deixe o resto cá por minha conta. Ponto é que ela queira, que eu, num abrir e fechar de olhos, atiro com ela para cima de uma égua de chupeta que ali tenho e o pai e mais o primo ficam a ver navios. Obrigada, meu bom amigo, disse Simão. Aproveitarei os seus bons serviços quando me forem necessários. Esta noite hei de ir, como fui a noite passada a Viseu. Se houver novidade, então veremos o que se há de fazer. Conto com vosso mecê e creia que tenha em mim um amigo. Mestre João da Cruz não replicou. Dali foi examinar miudamente a fecharia da Clavina e entender-se com o cunhado sobre as cautelas necessárias, enquanto descarregava a arma e a carregava de novo com uns zagalotes especiais que ele denominava amêndoas de pimpões. Neste intervalo, Mariana, a filha do ferrador, entrou no sobrado e disse com meiguice a Simão Botelho: Então, sempre é certo ir? Vou, porque não hei de ir? Pois Nossa Senhora vá na sua companhia, tornou ela saindo logo para esconder as lágrimas. Fim do capítulo 5. Capítulo 6 de Amor de Perdição. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Capítulo 6. Às 10h30 da noite daquele dia, 3 vultos convergiam para o local, raro frequentado, em que se abria a porta do quintal de Tadeu de Albuquerque. Ali se detiveram alguns minutos, discutindo e gesticulando. Dos 3 vultos havia um cujas palavras eram ouvidas em silêncio e sem réplica pelos outros. Dizia ele a um dos outros: Não convém que estejas perto desta porta. Se o homem aparece morto, as suspeitas caíam logo sobre mim ou meu tio. Afastem-se vocês um do outro e tenham o ouvido aplicado ao tropel do cavalo. Depois apressem o passo até o encontrarem, de modo que os tiros sejam dados longe daqui. Mas, atalhou um, quem nos diz que ele veio ontem a cavalo e hoje vem a pé? É verdade, acrescentou o outro. Se ele vier a pé, eu lhes darei aviso para o seguirem depois até o terem a jeito de tiro. Mas longe daqui, percebem vocês? Disse Baltazar Coutinho. Sim, senhor, mas se ele sai de casa do pai e entra sem nos dar tempo, tenho a certeza de que não está em casa do pai, já lhe disse. Basta de palavreado. Vão esconder-se atrás da igreja e não adormeçam. Debandou o grupo e Baltazar ficou alguns momentos encostado ao muro. Soaram os 3/4 depois das 10. O de Castro Daire colocou o ouvido à porta e retirou-se aceleradamente, ouvindo o rumor da folhagem seca que Teresa vinha pisando. Apenas Baltazar, cozido com o muro, desaparecera. Um vulto assomou do outro lado a passo rápido. Não parou. Foi direito a todos os pontos onde uma sombra podia figurar um homem. Rodeou a igreja, que estava a 200 passos de distância. Viu os 2 vultos direitos com o recanto que formava a junção da capela-mor e sobre o qual caíam as sombras da torre. Fitou-os de passagem e suspeitou. Não os conheceu, mas eles disseram entre si depois que ele desaparecera: É João da Cruz, o ferrador, ou o diabo por ele? Que fará a esta hora por aqui? Eu sei. Não desconfias que ele entre nisto? Agora, se entrasse era por nós. Não sabes que ele foi mochila do nosso amo? E também sei que pôs a loja com o dinheiro do senhor Baltazar. Pois, então que medo tens? Não há medo. Mas também sei que foi o corregedor que o livrou da forca. Isso que tem. O corregedor não se importa com isto. Nem sabe que o filho cá está. Assim será. Mas não estou muito contente. Ele é um homem dos diabos. Deixá-lo ser. Tanto entram as balas nele como noutro. A discussão continuou sobre várias conjecturas. De tudo o que eles disseram, uma coisa era certíssima: ser o vulto o João da Cruz ferrador. Teria este dado 300 passos, quando os criados de Baltazar ouviram o remoto tropel da cavalgadura. Ao tempo que eles saíam do seu esconderijo, saía João da Cruz à frente do cavaleiro. Simão aperrou as pistolas e o arrieiro uma clavina. Não há novidade, disse o ferrador, mas saiba Vossa Senhoria que já podia estar embaixo do cavalo com 4 zagalotes no peito. O arrieiro reconheceu o cunhado e disse: És tu, João? Sou eu. Vim primeiro que tu.
Simão estendeu a mão ao ferrador e disse comovido: Dê cá a sua mão. Quero sentir na minha a mão de um homem honrado. Nas condições é que se conhecem os homens, redarguiu o ferrador. Ora vamos, não há tempo para falatório. O senhor doutor tem uma espera. Tenho, disse Simão. Atrás da igreja estão 2 homens que eu não pude conhecer, mas não se me dava de jurar que são criados do senhor Baltazar. Salta abaixo do cavalo, que há de haver mostarda. Eu disse-lhe que não viesse, mas vossa senhoria veio e agora é andar com a cara para a frente. Olhe que eu não tremo, mestre João, disse o filho do corregedor. Pensei que não, mas, à vista do inimigo, veremos. Simão tinha apiado. O ferrador tomou as rédeas do cavalo, recuou alguns passos na rua e foi prendê-lo à argola da parede de uma estalagem. Voltou e disse a Simão que o seguisse a ele e ao cunhado na distância de 20 passos e que se os visses parar perto do quintal de Albuquerque, não passasse do ponto onde os visse. Quis o académico protestar contra um plano que o humilhava como protegido pela defesa dos 2 homens. O ferrador, porém, não admitiu a réplica. Faça o que eu lhe digo, fidalgo, disse ele com energia. João da Cruz e o cunhado, espiando todas as esquinas, chegaram defronte do quintal de Teresa e viram um vulto assumir-se no ângulo da parede. Vamos sobre eles, disse o ferrador, que lá passaram para o adro da igreja. Neste entrementes, o doutor chega à porta do quintal e entra. Depois voltaremos para lhe guardar a saída. Neste propósito moveram-se apressados, e Simão Botelho caminhou com as pistolas aperradas na direção da porta. Em frente do jardim do muro de Teresa havia uma cascalheira encarpada que se esplainava depois numa alameda sombria. Os 2 criados de Baltazar, quando o tropel do cavalo parou, recordaram as ordens do amo, no caso de vir a pé Simão. Buscaram sítio azado para o espreitarem na saída e entraram na alameda, quando o académico chegava à porta do quintal. Agora está seguro, disse um. Se lá não ficar dentro, respondeu o outro, vendo-o entrar e fechar-se a porta. Mas ali vêm 2 homens, disse o mais assustado, olhando para a outra entrada da alameda. E vêm direito a nós. Aperra lá, Clavina. O melhor é retirarmos. Nós estamos à espera do outro e não destes. Vamos embora daqui. Este não esperou convencer o companheiro. Desceu a ribanceira do cascalho. O mais intrépido teve também a prudência de todos os assassinos assalariados. Seguiu-o assustadiço e deu-lhe razão quando ouviu após de si os passos velozes dos perseguidores. Saiu-lhes o amo de frente quando dobravam a esquina do quintal e disse-lhes: Vocês a que fogem, seus poltrões? Os homens pararam de envergonhados, aperrando os bacamartes. João da Cruz e o arrieiro apareceram e Baltazar caminhou para eles bradando: Alto aí! O ferrador disse ao cunhado: Fala-lhe tu, que eu não quero que ele me conheça. Quem manda fazer alto? Disse o arrieiro. São 3 clavinas, respondeu Baltazar. Olha se os demoras a dar tempo que o doutor saia, disse João da Cruz ao ouvido do arrieiro. Pois nós cá estamos parados, replicou o criado de Simão. Que nos querem vocês? Quero saber o que têm que fazer neste sítio. E vocês que fazem por cá? Não admito perguntas, disse o de Castro de Ar, aventurando alguns passos vacilantes para a frente. Quero saber quem são. Mestre João disse ao ouvido do cunhado: Diz-lhe que, se dá mais um passo que o arrebentas. O arrieiro repetiu a cláusula e Baltazar parou. Um dos criados deste chamou-o ao lado para lhe dizer que aquele dos 2 que não falava parecia ser o João da Cruz. O morgado duvidou e quis esclarecer-se, mas o ferrador ouvira as palavras do criado e disse ao cunhado: Vem comigo, que eles conhecem-me. Dizendo, voltou as costas ao grupo e caminhou ao longo do quintal de Tadeu de Albuquerque. Os criados de Baltazar, gloriosos da retirada como de uma derrota certa, apressaram o passo na cola dos supostos fugitivos. O morgado ainda lhes disse que não os seguissem, mas eles, momentos antes cobardes, queriam desforrar-se agora correndo após o inimigo, tanto quanto lhes tinham fugido antes. Simão Botelho ouvira passos ligeiros e, compelido pelo susto de Teresa, abrira a porta do quintal sem saber ainda de quem fossem os passos. João da Cruz, com ar galhofeiro, já quando os perseguidores se viam, disse ao filho do corregedor se estava ajustando o casamento, que não havia pano para mangas. Simão entendeu o perigo. Apertou convulsamente a mão de Teresa e retirou-se. Queria ele reconhecer os 2 vultos parados à distância, mas João da Cruz, com o tom imperioso de quem obriga à submissão, disse ao filho do corregedor:
Vá por onde veio e não olhe para trás. Simão foi indo até encontrar o cavalo. Montou e esperou os 2 inalteráveis guardas que o seguiam a passo vagaroso. Maravilhara-os o súbito desaparecimento dos criados de Baltazar e recearam-se de alguma espera fora da cidade. O ferrador conhecia o atalho que podia levar-os da emboscada ao caminho e revelou o seu receio a Simão, dizendo-lhe que picasse a toda a brida, que ele e o cunhado lá iriam ter. O académico recebeu com enfado a advertência, admoestando-os a que o não tivessem em tão vil preço, e acitosamente sofriu as rédeas para não forçar os homens a aligeirar o passo. Vá como quiser, disse mestre João, que nós vamos por fora do caminho. E subiram a uma rampa de olivais para tornarem a descer encobertos por moitas de giesta, cozendo-se aos torcicolos de uma parede paralela com a estrada. O atalho vai acolá onde a serra faz aquele cotovelo, disse o ferrador ao cunhado. Onde ali passar, ou já passaram. A estrada vai mesmo na quebrada daquele outeirinho. Os homens é ali que vão atirar, encobertos pelos sobreiros. Vamos depressa. E um pouco descobertos e outro curvados à sombra das devesas, chegaram a um valado de onde ouviram os passos dos 2 homens que atravessavam o pontilhão de um córrego. Já não vamos a tempo, disse aflito João da Cruz. Os homens vão atirar-lhe, porque o cavalo trupa cá muito atrás. E corriam já sem temor de serem vistos, porque os outros tinham dobrado o outeiro em cujo vale corria a estrada. Os homens vão atirar-lhe, disse o ferrador. Gritaremos daqui ao doutor que não vá para diante. Já não é tempo. Ou o matem ou não o matem, quando voltarem, são nossos. Tinham já passado o pontilhão e subiam a ladeira, quando ouviram 2 tiros. Arriba! Exclamou João da Cruz. Que não vão eles meter-se à estrada se mataram o fidalgo. Tinham vencido a chã, esbofados e ansiados, com as clavinas aperradas. Os criados de Baltazar, ao invés da conjetura do ferrador, retrocediam pelo mesmo atalho, supondo que os companheiros de Simão iam adiante, batendo os pontos asados à emboscada, ou se tinham retardado. Eles aí vêm, disse o arrieiro. Nós cá estamos, respondeu o ferrador, sentando-se a coberto de um cômoro. Senta-te também, que eu não estou para correr atrás deles. Os assassinos, a 10 passos, viram de frente erguerem-se os 2 vultos e ladearam cada qual para seu lado, um galgando os socalcos de uma vinha e o outro atirando-se a uns silveirais. Atira ao da esquerda, disse João da Cruz. Foram simultâneas as explosões. A pontaria do ferrador fez logo um cadáver. Os balotes do arrieiro não entremaram o outro entre o carrascal onde se embrenhara. A este tempo assomava Simão no teso de onde lhe tinham atirado e corria ao ponto onde ouvira os segundos tiros. — É vossa senhoria, fidalgo? — bradou o ferrador. — Sou. — Não o mataram? — Creio que não — respondeu Simão. — Este desalmado deixou fugir o melro — tornou João da Cruz. — Mas o meu lá está a pernear na vinha. Sempre lhe quero ver as trombas. O ferrador desceu os 3 socalcos da vinha e curvou-se sobre o cadáver, dizendo: Alma de cântaro, se eu tivesse 2 clavinas não ias sozinho para o inferno. Anda daí, disse o arrieiro. Deixa lá esse diabo que o senhor doutor está ferido num ombro. Vamos depressa que está o sangue a escorrer-lhe. Eu vi 2 cabeças a espreitarem-me de cima da ribanceira e cuidei que eram vocês, disse Simão, enquanto o ferrador, com a destreza de hábil cirurgião, lhe enfaixava com um lenço o braço ferido. Parei o cavalo e disse: Olé, há novidade! Logo que me não responderam, saltei para a terra, mas ainda eu tinha um pé no estribo quando me fizeram fogo. Quis saltar à ribanceira, mas não pude romper o mato. Dei uma volta grande para achar subida, e foi então que dei fé de estar ferido. Isto é uma arranhadura, disse João da Cruz. Olhe que eu sei disto, fidalgo. Estou afeito a curar muitas feridas. Nos burros, mestre João, disse o ferido sorrindo. E nos cristãos também, senhor doutor. Olhe que houve em Portugal um rei que não queria outro médico senão um alveitar. Hei de mostrar-lhe o meu corpo, que está uma rede de facadas que nunca fui ao cirurgião. Com ceroto e vinagre sou capaz de ir ressuscitar aquela alma do diabo que ali está a escutar a cavalaria. Nisto, ouvindo-se um leve rumor na folhagem do matagal para onde tinha saltado o companheiro do morto. João da Cruz, como o galgo de fino olfato, fitou a orelha e resmungou. Querem vocês ver que elas se armam? Dar-se-á o caso que o outro ainda esteja por ali, a tremer maleitas. O rumor continuou, e logo um bando de pássaros rompeu de entre a folhagem chilreando. O homem está ali, tornou o ferrador. Passe-me cá uma pistola, senhor Simão.
Correu o mestre João e ao mesmo tempo uma grande restolhada se fez entre as moitas de codeços e ursos. Ele estrinça a lenha como um porco do monte, exclamou o ferrador. Oh, cunhado, bate este mato com alguns penidos. Quero ver sair o javali da moita. Para o outro lado da bolsa estava um plaino cultivado. Simão, rodeando a sebe, conseguira saltar ao campo por sobre a pedra de um agüeiro. Tenha lá a mão, mestre. Não vá você atirar-me, bradou Simão ao ferrador. Pois o fidalgo já aí anda. Então está fechado o cerco. Eu cá vou fazer de furão. Se este nos escapa, não há nada seguro neste mundo. Não se enganaram. O criado de Baltazar Coutinho, quando se atirara desamparado à brenha, deslocara um joelho e caíra atordoado. O arrieiro não examinou o efeito do tiro, porque atirara à aventura, e achava natural que o fugitivo se não molestasse. Quando volveu a si do aturdimento da queda, o homem arrastou-se até encontrar um cerrado de árvores silvestres, em que pernoitava a passarinhada. Como os melros cacarejassem, esvoaçando, o criado de Baltazar retrocedeu para o mato, cuidando que aí escaparia. Mas o arrieiro jogava enormes calhaus em todas as direções, e alguns acertavam mais que as balas do seu bacamarte. João da Cruz tirou do bolso da jaqueta um pudão e começou a cortar a selva de carvalhas novas e giestas que se emaranhavam ao redor dos esconderijos. Já cansado, porém, vendo o pouco fruto do trabalho, disse ao arrieiro: Petisca lume, vai ali dentro buscar um pouco de restolho seco e vamos pegar fogo ao mato, que este ladrão há de morrer assado. O perseguido, quando tal ouviu, tirou do maior perigo coragem para fugir, rompendo a espessura e saltando a parede tapada para o campo do restolho, em que o arrieiro andava apanhando palha e Simão esperava o desfecho da montaria. Correram um tempo o arrieiro e o académico sobre ele. O fugitivo, sentindo-se alcançado, lançou-se de joelho e mãos erguidas, pedindo perdão e dizendo que o amo o obrigara àquela desgraça. Já a coronha do bacamarte do arrieiro lhe ia direito ao peito, quando Simão lhe reteve o braço. Não se bate assim num homem ajoelhado, disse o moço. Levanta-te, rapaz. Eu não posso, senhor. Tenho uma pedra na quebrada e estou aleijado para a minha vida. Neste comendo chegou o ferrador e exclamou: Pois este tratante ainda está vivo. E correu sobre ele com o pudão. Não mate o homem, senhor João, disse o filho do corregedor. Que o não mate. Essa é de cabo da esquadra. Com que então o fidalgo quer pagar-me com a forca o favor de o acompanhar, hein? Com a forca? Atalhou Simão. Pudera não. Quer que este homem fique para ir contar a história? Acha bonito? Lá vossa senhoria, como é filho de ministro, não terá perigo. Mas eu, que sou ferrador, posso contar que desta vez tenho o baraço no pescoço. Não me faz jeito o negócio. Deixe-me cá com o homem. Não o mate, senhor João. Peço-lhe eu que o deixe ir. Uma testemunha não nos pode fazer mal. O quê? Redarguiu o ferrador. Vossa senhoria é doutor, saberá muito, mas de justiça não sabe nada, e há de perdoar o meu atrevimento. Basta uma só testemunha para guiar a justiça na devassa. Às 2 por 3, uma testemunha de vista e 4 de ouvir dizer, com o fidalgo de Castro Daire a mexer os pauzinhos, é forca certa, como 2 e 2 serem 4. Eu não digo nada, não me matem, que eu nem torno a ir para Castro Daire, exclamou o homem. Deixe-o ficar, João da Cruz, vamos embora. Isso, acudiu o ferrador. Chame-me João da Cruz, para este maroto ficar bem certo que eu sou o João da Cruz. Com efeito, não sei o que me parece vossa senhoria querer deixar com vida uma alma do diabo que lhe deu um tiro para o matar. Pois sim, tem você razão, mas eu não sei castigar miseráveis que não resistem. E se ele o tivesse matado? Castigava-o? Responda aí, senhor doutor. Vamos embora, tornou Simão. Deixemos para aí esse miserável. Mestre João cismou alguns momentos, coçando a cabeça e resmungando com descontentamento. Vamos lá. Quem o seu amigo poupa, nas mãos lhe morre. Tinham já saído do pleino e saltado a tapada, e iam descendo para a estrada quando o ferrador exclamou. Lá me ficou a minha clavina encostada à sebe. Vão indo, que eu já venho. O arrieiro conduzia o cavalo, que pacificamente estivera tosando a relva das paredes marginais da estrada, quando Simão ouviu gritos. Conjecturou com certeza o que era. O João lá está a fazer justiça, disse o arrieiro. Deixe-o lá, meu amo, que ele é homem que sabe o que faz. Você é cruel, senhor João, disse o académico. Não sou cruel, disse o ferrador. O fidalgo está enganado comigo. É que diz lá o ditado, morrer por morrer,
Morreu meu pai, que é mais velho. Tanto faz matar um como dois. Quando se está com a mão na massa, tanto faz amassar um alqueire como três. As obras devem ser acabadas, ou então o melhor é não se meter a gente nelas. Agora levo a minha consciência sossegada. A justiça que prove, se quiser, mas não há de ser porque lhe o digam aqueles dois que eu mandei de presente ao diabo. Simão teve um instante de horror do homicida e de arrependimento de se ter ligado com tal homem. Fim do capítulo 6. Capítulo 7 de Amor de Perdição. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Capítulo 7. O ferimento de Simão Botelho era melindroso demais para obedecer prontamente ao curativo do ferrador, enfronhado em aforismos de alveitaria. A bala passara-lhe de revés a porção muscular do braço esquerdo, mas algum vaso importante rompera, que não bastavam com pressas a vedar-lhe o sangue. Horas depois de ferido, o académico deitou-se febril, deixando-se medicar pelo ferrador. O arrieiro partiu para Coimbra, encarregado de espalhar a notícia de ter ficado no Porto Simão Botelho. Mais que as dores e o receio da amputação, o mortificava a ânsia de saber novas de Teresa. João da Cruz estava sempre de sobre-ronda, precavido contra algum procedimento judicial por suspeitas dele. As pessoas que vinham de feirar na cidade contavam todas que 2 homens tinham aparecido mortos e constava serem criados de um fidalgo castradeiro. Ninguém, porém, ouvira imputar o assassínio a determinadas pessoas. Na tarde desse dia recebeu Simão a seguinte carta de Teresa. Deus permita que tenha chegado sem perigo à casa dessa boa gente. Eu não sei o que se passa, mas há coisa misteriosa que eu não posso adivinhar. Meu pai tem estado toda a manhã fechado com o primo e a mim não me deixa sair do quarto. Mandou-me tirar o tinteiro, mas eu felizmente estava prevenida com outro. Nossa Senhora quis que a pobre viesse pedir esmola debaixo da janela do meu quarto. Senão, eu nem tinha modo de lhe dar sinal para ela esperar esta carta. Não sei o que ela me disse. Falou-me em criados mortos, mas eu não pude entender. Tua mana Rita está macenando por trás dos vidros do teu quarto. Disse-me agora tua mana que os moços do meu primo tinham aparecido mortos perto da estrada. Agora já sei tudo. Estive para lhe dizer que tu aí estás, mas não me deram tempo. Meu pai, de hora a hora, dá passeios no corredor e são lousais muito altos. Oh, meu querido Simão, que será feito de ti? Estarás ferido. Serei eu a causa da tua morte. Diz-me o que souberes. Eu já não peço a Deus senão a tua vida. Foge destes sítios. Vai para Coimbra e espera que o tempo melhore a nossa situação. Tem confiança nesta desgraçada, que é digna da tua dedicação. Chega à pobre, não quero demorá-la mais. Perguntei-lhe se não dizia de ti alguma coisa e ela respondeu que não. Deus o queira. Respondeu Simão a tranquilizar o ânimo de Teresa. Do seu ferimento falava tão de passagem que dava a supor que nem o curativo era necessário. Prometia partir para Coimbra logo que o pudesse fazer sem receio de Teresa sofrer na sua ausência. Animava-a a chamá-lo assim que as ameaças do convento passassem a ser realizadas. Entretanto, Baltazar Coutinho, chamado às autoridades judiciárias para esclarecer a devassa instaurada, respondeu que efetivamente os homens mortos eram seus criados, de quem ele e a sua família se acompanhara de Castro Daire. Acrescentou que não sabia que eles tivessem inimigos em Viseu, nem tinha contra alguém as mais leves presunções. Os mais próximos vizinhos da localidade onde os cadáveres tinham aparecido apenas depunham que, alta noite, tinham ouvido 2 tiros ao mesmo tempo, e outro pouco depois. Um apenas adiantava coisa que não podia alumiar a justiça, e vinha a ser que o mato, nas vizinhanças do local, fora chapotado. Nesta escuridade, a justiça não podia dar passo algum. Tadeu de Albuquerque era conivente no atentado contra a vida de Simão Botelho. Fora seu o alvitre, quando o sobrinho denunciou a causa das saídas frequentes de Teresa na noite do baile. Tanto ao velho como ao morgado convinha apagar algum indício que pudesse envolvê-los no mistério daquelas 2 mortes. Os criados não mereciam a pena de um desforço que implicasse o desdouro dos seus amos. Provas contra Simão Botelho não podiam aduzi-las. Àquela hora o supunham eles a caminho de Coimbra, ou refugiado em casa de seu pai. Restava-lhes ainda a esperança de que ele tivesse sido ferido e fosse acabar longe do local em que o tinham assaltado. Enquanto a Teresa,
resolveu Albuquerque encerrá-la num convento do Porto e escolheu Monchique, onde era prioresa uma sua próxima parente. Escreveu à prelada para lhe preparar aposentos e ao procurador para negociar as licenças eclesiásticas para a entrada. Todavia, receando o velho algum incidente no espaço do tempo que mediava até se conseguirem as licenças, resolveu não ter consigo Teresa e solicitou a retenção temporária dela num convento de Viseu. Acabara Teresa de ler e esconder no seio a resposta de Simão Botelho, que a mendiga lhe passara ao escurecer, pendente de uma linha, quando o pai entrou no seu quarto e a mandou vestir-se. A menina obedeceu, tomando uma capa e um lenço. Vista-se como quem é. Lembre-se que ainda tem os meus apelidos, disse com severidade o velho. Cuidei que não era preciso vestir melhor para sair à noite, disse Teresa. E a senhora sabe para onde vai? Não sei, meu pai. Então vista-se e não me dê leis. Mas, meu pai, atenda-me um momento. Diga, se a sua ideia é obrigar-me a casar com meu primo, e daí? De certo não caso. Morro, e morro contente, mas não caso. Nem ele a quer. A senhora é indigna de Baltazar Coutinho. Um homem do meu sangue não aceita para esposa uma mulher que fala de noite aos amantes nos quintais. Vista-se depressa que vai para um convento. Prontamente, meu pai. Esse destino lhe pedi eu muitas vezes. Não quero reflexões. Daqui a pouco apareça-me vestida. Suas primas esperam-na para acompanharem. Quando se viu sozinha, Teresa debulhou-se em lágrimas e quis escrever a Simão. Àquela hora quem lhe levaria a carta? Apelou para o retábulo da Virgem, que ela fizera confidente do seu amor. Pediu-lhe de joelhos que a protegesse e desse forças a Simão para resistir ao golpe e guardar-lhe constância através dos trabalhos que sucedessem. Depois vestiu-se, comprimindo contra o seio o embrulho em que levava o tinteiro, o papel e o macete de cartas de Simão. Saiu do seu quarto, relanceando os olhos lagrimosos para o painel da Virgem e, encontrando o pai, pediu-lhe licença para levar consigo aquela devota imagem. Lá irá ter, respondeu ele. Se tivesse tanta vergonha como devoção, seria mais feliz do que há de ser. Uma das primas, irmã de Baltazar, chamou-a de parte e segredou-lhe. Oh, menina, estava ainda na tua mão dar remédio à desordem desta casa. Qual remédio? Perguntou Teresa com artificial seriedade. Diz a teu pai que não duvidas casar com o meu mano Baltazar. O primo Baltazar não me quer, replicou ela sorrindo. Quem te disse isso, Teresinha? Disse-me o meu pai. Deixa falar teu pai, que está desatinado com o amor que te tem. Queres tu que eu lhe fale? Para quê? Para se remediar deste modo a desgraça de todos nós. Estás a brincar, prima, redarguiu Teresa. Eu hei de ser tua cunhada quando não tiver coração. Teu mano tem a certeza que eu amo outro homem. Queria viver para ele, mas se quiserem que eu morra por ele, abençoarei todos os meus algozes. Podes dizer isso ao primo Baltazar, e diz-lhe antes que te esqueça. Então, vamos? Disse o velho. Estou pronta, meu pai. Abriu-se a portaria do mosteiro. Teresa entrou sem uma lágrima. Beijou a mão de seu pai, que ele não ousou recusar na presença das freiras. Abraçou suas primas, com semblante de regozijo, e ao fechar-se a porta exclamou, com grande espanto das monjas. Estou mais livre que nunca. A liberdade do coração é tudo. As freiras olharam-se entre si, como se ouvissem na palavra coração uma heresia, uma blasfémia preferida na casa do senhor. Que diz a menina? Perguntou a prioresa, fitando-a por cima dos óculos e apanhando no lenço de alcobaça a destilação do estorrinho. Disse eu que me sentia aqui muito bem, minha senhora. Não diga minha senhora, atalhou a escrivã. Como é de dizer? Diga nossa madre prioresa. Pois sim, nossa madre prioresa, disse eu que me sentia aqui muito bem. Mas quem vem para estas casas de Deus não vem para se sentir bem, tornou a nossa madre prioresa. Não, disse Teresa com sincera admiração. Quem para aqui vem, menina, há de mortificar o espírito e deixar lá fora as paixões mundanas. Ora, pois, aqui está a nossa madre mestra de noviças, a quem compete encaminhá-la e dirigi-la. Teresa não redarguiu, fez um gesto de respeito à mestra de noviças e seguiu o caminho que a prelada lhe ia indicando. A nossa madre entrou nos seus aposentos e disse a Teresa que era sua hóspede enquanto ali estivesse, e ajuntou que não sabia se seu pai escolheria aquele convento ou outro. Que importa que seja este ou outro? Disse Teresa. É conforme. Seu pai pode crer que a menina professa em ordem rica,
das Bentas ou Bernardas. Professe! Exclamou Teresa. Eu não quero ser freira aqui nem noutra parte. A senhora há de ser o que seu pai quiser que seja. Freira? A isto não pode ninguém obrigar-me, recalcitrou Teresa. Isso assim é, retorquiu a prioresa, mas como a menina tem de noviciado 1 ano, sobra-lhe tempo para se habituar a esta vida e verá que não há vida mais descansada para o corpo nem mais saudável para a alma. Mas a nossa madre, tornou Teresa sorrindo como se a ironia lhe fosse habitual, já disse que a estas casas ninguém vem para se sentir bem. É um modo de falar, menina. Todos temos as nossas mortificações e obrigações de coro e de serviço, para que nem sempre o espírito está bem disposto. Ora, vê aí. Mas em comparação do que lá vai pelo mundo, o convento é um paraíso. Aqui não há paixões, nem cuidados que tirem o sono, nem a vontade de comer, bendito seja o Senhor. Vivemos umas com as outras como Deus com os anjos. O que uma quer, querem todas. Más línguas é coisa que a menina não há de achar aqui, nem intriguistas, nem murmurações de soalheiro. Enfim, Deus fará o que for servido. Eu vou à cozinha buscar a ceia da menina e volto já. Aqui a deixo com a senhora madre organista, que é uma pomba, e com a nossa mestra de noviças, que sabe dizer melhor que eu o que é a virtude nestas santas casas. Apenas a prioresa voltou costas, disse a organista à mestra das noviças. Que impostora! E que estúpida! Acudiu a outra. A menina não se fia nesta trapalhona, e veja se seu pai lhe dá outra companhia enquanto cá estiver, que a prioresa é a maior intriguista do convento. Depois que fez 60 anos, fala das paixões do mundo como quem as conhece por dentro e por fora. Enquanto foi nova, era a freira que mais escândalos dava na casa. Depois de velha, era a mais ridícula, porque ainda queria amar e ser amada. Agora, que está decrépita, anda sempre este mostrengo a fazer missões e a curar indigestões. Teresa, apesar da sua dor, não pôde reprimir uma risada, lembrando-se da vida de Deus com os anjos, que as esposas do senhor ali viviam, no dizer da madre prioresa. Pouco depois entrou a prelada com a ceia, e saíram as 2 freiras. Que lhe pareceram as 2 religiosas que ficaram com a menina? Disse ela a Teresa. Pareceram-me muito bem. A velha distendeu os beiços matizados de meandros, de estorrinho líquido, e recomendou. Está feito, está feito. Ainda não são das piores. Mas se fossem melhores, não se perdia nada. Ora, vamos a isto, menina. Aqui tem 2 pernas de galinha e um caldo que o podem comer os anjos. Eu não como nada, minha senhora, disse Teresa. Ora essa, não come nada. Há de comer. Sem comer ninguém resiste. Paixões que as leva o porco sujo. As mulheres é que ficam logradas e eles não têm que perder. Que eu cá de mim, até ao presente, Deus louvado, não sei o que sejam paixões. Mas quem tem 55 anos de convento tem muita experiência do que vê penar às outras doidivanas. E para não ir mais longe, estas 2, que daqui saíram, têm pagado bem o seu tributo à asneira. Deus me perdoe se peco. A organista tem já os seus 40 bons e ainda vai ao locutório derreter-se em finezas. A outra, apesar de ser mestra das noviças, à falta de outra que quisesse sê-lo, se eu lhe não andasse com o olho em cima, estragava-me as raparigas. Este edificante discurso de caridade foi interrompido pela madre escrivã, que vinha, palitando os dentes, pedir à prelada um copinho de certo vinho estomacal com que todas as noites era brindada. Estava eu a dizer a esta menina as peças que são a organista e a mestra. Mestra, disse a prioresa. Oh, são para o que eu lhes prestar. Lá foram ambas para a cela da porteira. A esta hora está a menina a ser cortada por aquelas línguas que não perdoam a ninguém. Vais tu ver se ouves alguma coisa, minha flor, disse a prelada. A escrivã, contente da missão, foi, imperceptivelmente ao longo dos dormitórios, até parar a uma porta que não vedava o ruído estridente das risadas. No entanto, dizia a prelada à Teresa, esta escrivã não é má rapariga. Só tem o defeito de se tornar toda pingoleta. Depois não há quem a ature. Tem uma boa tença, mas gasta tudo em vinho e tem ocasiões de entrar no coro a fazer esses, que é mesmo uma desgraça. Não tem outro defeito. É uma alma lavada e amiga de sua amiga. É verdade que, às vezes... Aqui a prelada ergueu-se para escutar nos dormitórios e fechou por dentro a porta. É verdade que, às vezes, quando anda azuratada, dá por paus e por pedras e descobre os defeitos das suas amigas. A mim já ela me sacou um aleive, dizendo que eu, quando saía a Ares, não ia só a Ares e andava por lá a fazer o que fazem as outras. Forte pouca vergonha.
Lá que outra falasse, vá, mas ela, que tem sempre uns namorados pandilhas que bebem com ela na grade, isso lá me custa. Mas, enfim, ninguém é perfeito. Boa rapariga é ela, se não fosse aquele maldito vício. Como tocasse ao coro nesta ocasião, a veneranda prioresa bebeu o segundo cálice de vinho estomacal e disse a Teresa que a esperasse um quarto de hora, que ela ia ao coro e que pouco se demoraria. Tinha ela saído quando a escrivã entrou a tempo que Teresa, com as mãos abertas sobre a face, dizia em si: um convento, meu Deus, isto é um convento. Está sozinha, disse a escrivã. Estou, minha senhora. Pois aquela grosseira vai-se embora e deixa-me hóspede sozinha. Bem se vê que é filha de funileiro, pois tinha tempo de ter prática do mundo, que tem andado por lá que farte. Eu havia de ir ao coro, mas não vou para lhe fazer companhia, menina. Vá, vá, minha senhora, que eu fico bem sozinha, disse Teresa com a esperança de poder desafogar em lágrimas a sua aflição. Não vou, não. A menina aqui estarrecida de medo, mas a perlada não tarda aí. Ela, se pode escapar-se do coro, não para lá muito tempo, e a apostar que ela lhe esteve a falar mal de mim. Não, minha senhora, pelo contrário. Ora, diga a verdade, menina. Eu sei que esta cegonha não fala bem de ninguém. Para ela, tudo são libertinas e bêbadas. Nada, não, minha senhora, nada me disse a respeito de alguma freira. E, se disse, deixá-la dizer. Ela o vinho não o bebe, suga-o, é uma esponja viva. Enquanto à libertinagem, tomara eu tantos mil cruzados como diamantes ela tem tido. Faz lá uma pequena ideia, menina. A escrivã bebeu um cálice de vinho da sua prelada e continuou. Faz lá uma pequena ideia. Ela é velhíssima como a sé. Quando eu professei, já ela era velha como agora, com pouca diferença. Ora, eu sou freira há 26 anos. Calcula, menina, quantas arrobas de estorrinho ela tem atulhado naqueles narizes. Pois olha, quer me creia, quer não, tenho-lhe conhecido mais de uma dúzia de xixisbelos. Não falando do padre capelão, que assim ainda agora lhe fornece a carrafeira. À nossa custa, entende-se. É uma dissipadora dos rendimentos da casa. Eu, que sou escrivã, é que sei o que ela rouba. Eu tenho imensa pena de ver a menina hospedada em casa desta hipócrita. Não se deixe levar das imposturices dela, meu anjinho. Eu sei que seu pai lhe mandou falar e encarregou-o de a não deixar escrever, nem receber cartas. Mas olhe, minha filha, se quiser escrever, eu dou-lhe tinteiro, papel, obreias e o meu quarto, se para lá quiser ir escrever. Se tem alguém que lhe escreva, diga-lhe que manda as cartas em meu nome. Eu chamo-me Dionísia da Imaculada Conceição. Muito agradecida, minha senhora, disse Teresa, animada pelo oferecimento. Quem me dera poder mandar um recado a uma pobre que mora no beco do... O que quiser, menina. Eu mando lá logo que for dia. Esteja descansada. Não se fie de alguém senão de mim. Olhe que a mestra de noviças e a organista são duas falsas. Não lhes dê trela, que, se as admite à sua confiança, está perdida. Aí vem a lesma. Falemos de outra coisa. A perlada vinha entrando e a escrivã prosseguiu assim. Não há nada mais agradável que a vida do convento, quando se tem a fortuna de ter uma perlada como a nossa. Ah, eras tu, menina. Olha, se estivéssemos a falar mal de ti. Eu sei que tu nunca falas mal de mim, disse a perlada, pescando o olho a Teresa. Aí está essa menina que diga o que eu lhe estive a dizer das tuas boas qualidades. Pois, o que eu disse de ti, respondeu soror Dionísia da Imaculada Conceição. Não precisas de perguntar, porque, felizmente, ouviste o que eu estava dizendo. Oxalá que se pudesse dizer o mesmo das outras que desonram a casa e trazem aqui tudo intrigado numa meada, que é mesmo coisa de pecado. Então não vais ao coro, Nini, tornou a prioresa. Já agora é tarde. Tu absolves-me da falta, sim. Absolvo, mas dou-te como penitência beber-se um copinho do estomacal. Pudera. Dionísia cumpriu a penitência e saiu para, dizia ela, deixar a perlada na sua hora de oração. Não delongaremos esta amostra do evangélico e exemplar viver do convento, onde Tadeu de Albuquerque mandara sua filha a respirar o puríssimo ar dos anjos, enquanto se lhe preparava crisol mais depurador dos sedimentos do vício do convento de Monchique. Encheu-se o coração de Teresa de amargura e nojo naquelas 2 horas de vida conventual. Ignorava ela que o mundo tinha daquilo. Ouvira falar dos mosteiros como de um refúgio da virtude, da inocência e das esperanças imorredoiras. Algumas cartas lera de sua tia, prelada em Monchique, e por elas formara conceito do que devia ser uma santa. Daquelas mesmas dominicanas em cuja casa estava, ouvira dizer às velhas e devotas fidalgas de Viseu virtudes, maravilhas de caridade,
e até milagres. Que desilusão tão triste e, ao mesmo tempo, que ânsia de fugir dali. A cama de Teresa estava na mesma cela da prioresa, em alcova separada com cortinas de casa. Quando a prelada lhe disse que podia deitar-se, querendo, perguntou-lhe a menina se poderia escrever a seu pai. A refreira respondeu que no dia seguinte o faria, posto que o Sr. Albuquerque ordenasse que sua filha não escrevesse. Assim mesmo, adjuntou ela, que não lhe proibiria, se tivesse tinteiro e papel na cela. Teresa deitou-se e a prelada ajoelhou diante de um oratório, rezando a coroa à meia voz. Se o murmúrio da oração enfadasse a hóspeda, não teria ela muita razão de queixa, porque a devota monja, ao segundo Padre Nosso, cabeceava de modo que já não atinou com a primeira Ave-Maria. Levantou-se cambaleando uma mesura às imagens do santuário, foi deitar-se e pegou a ressonar. Teresa afastou subtilmente as cortinas do quarto e tirou de entre o seu fato o tinteiro da tarraxa e o papel. A lâmpada do oratório lançava um frouxo raio sobre a cadeira em que Teresa pusera os seus vestidos. Desceu da cama, ajoelhou ao pé da cadeira e escreveu a Simão, relatando-lhe miudamente os sucessos daquele dia. A carta rematava assim: Não receis nada por mim, Simão. Todos estes trabalhos me parecem leves, se os comparo aos que tens padecido por amor de mim. A desgraça não abala a minha firmeza, nem deve intimidar os teus projetos. São alguns dias de tempestade e mais nada. Qualquer nova resolução que meu pai tome, dir-te-ei logo, podendo ou quando puder. A falta das minhas notícias deves atribuí-la sempre ao impossível. Ama-me assim, desgraçada, porque me parece que os desgraçados são os que mais precisam de amor e de conforto. Vou ver se posso esquecer-me dormindo. Como isto é triste, meu querido amigo. Adeus. Fim do capítulo 7.